Olá, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, nessa noite fria. Fria, tá um frio. Tá um frio, mas assim, um frio desnecessário. Não tem a menor necessidade de fazer essa temperatura. Não tem a menor necessidade. Não que faça frio por necessidade, né, gente? Sim, porque, enfim, acontece. Mudanças climáticas, estações do ano acontecem, mas enfim. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Muito boa noite, estão me ouvindo? Tá tudo certo? A Lu já chegou, boa noite, bem-vinda! Eu tô morrendo de frio, tô com as pontas do dedo congelando. Antes de começar o nosso conteúdo, tenho bastante coisa para falar hoje, mas antes de começar o conteúdo, eu preciso falar de duas novidades muito legais que chegaram aí recentemente. A primeira delas é que agora você que está me assistindo pode agendar uma consultoria particular comigo. Sim, uma consultoria, um atendimento particular comigo. E esse atendimento, ele funciona, você pode tanto comprá-lo na versão individual, atendimento único, quanto o pacote com 3 sessões, né, que é um acompanhamento. Aí cada sessão tem duração de 1 hora e é feito exclusivo, só eu e você, no particular, do jeitinho que a gente gosta, para que eu possa te ajudar aí com as questões de educação do seu filho. E a outra novidade, não menos importante, que chegou hoje, inclusive, essa tá bem quentinha, bem fresquinha, é que agora está disponível para vocês o portal e a comunidade do Manual da Infância. Deixa eu explicar aqui bem rapidinho, porque eu quero ir logo para o conteúdo, tá? O portal do Manual da Infância tem mais de 100 horas de conteúdo gravado, tem live, tem vídeo, tem bastante coisa lá dentro sobre os mais diversos assuntos do mundo da educação. Então tem sobre castigo, sobre mentira, sobre birra, sobre mau comportamento, tem um módulo inteirinho sobre relações de irmãos, tem sobre desobediência, tem sobre obediência, tem tudo, absolutamente tudo. Tudo que eu já falei até hoje, tudo que eu já ensinei até hoje, tá dentro do portal do Manual da Infância, tudo organizado por módulos para ficar mais fácil de você achar, tudo bonitinho ali, de fácil acesso. E junto com o portal, eu criei também uma comunidade. A comunidade funciona no Facebook, porque foi o melhor lugar em que eu achei para fazer essa comunidade. Por que eu criei uma comunidade? Porque eu quero um espaço para a gente compartilhar essa troca que a gente tem nos comentários, essa troca que a gente tem em outras redes sociais. Eu quero conseguir colocar isso no mesmo lugar para a gente poder compartilhar o nosso dia a dia, as nossas frustrações, alegrias, dores, conquistas, perdas, enfim. Tirar as nossas dúvidas, ajudar outras pessoas também. Então eu criei essa comunidade no Facebook e aí se você tiver acesso ao portal, automaticamente você já ganha como bônus acesso à comunidade. Ela é fechada, ela é exclusiva, tá, para os membros do portal e eu fiz dessa forma porque eu não quero que vire bagunça. Então eu não deixei a comunidade aberta porque eu não quero que vire bagunça. É uma comunidade fechada, exclusiva para quem educa sem trava, para os pais que estão nesse caminho, que estão buscando esse objetivo. Porque na internet até tem grupos sobre maternidade, mas aí vira bagunça. É gente xingando uma outra, é mãe acusando da outra ser mais mãe, menos mãe, porque amamentou, porque fez cesárea. Eu não quero essa bagunça, eu não vou tolerar esse tipo de coisa dentro da comunidade do manual. Então, para o negócio ficar organizado, ficar coerente, as pessoas não quererem se matar lá dentro, né, se respeitarem umas às outras, aquilo não virar um caos, eu quero que seja um ambiente de acolhimento, um ambiente respeitoso. Eu fechei e falei, vai ser só exclusiva para membros, porque aí não tem baderna, tá certo? O link pro portal e pro agendamento da consultoria particular comigo tá na descrição desse vídeo se você estiver assistindo esse vídeo dentro do YouTube. Então você clica na descrição, vai ter lá o link tanto pro portal quanto para consultoria. O portal tá com valor de R$ 15,90 no momento em que eu estou fazendo essa live. Então é um valor promocional, não vai ficar por esse preço, tá bem baratinho. Eu duvido que você encontre em qualquer outro lugar 100 horas de conteúdo sobre educação, tanto material, tanta coisa por esse valor. Tem cursos aí na internet que não tem tudo isso de conteúdo. Tem cursos inteiros que não chegam a tudo isso de conteúdo, que não tem essa clareza, essa profundidade de conteúdo. Então tá com um valorzinho aí promocional de R$ 15,90. Baratinho e assim, é muito melhor do que curso, muito melhor, porque tem de tudo. Tem sobre adolescente, tem sobre criança, tem sobre tudo, birra, mau comportamento, tem sobre
desfraude, acho que já tá lá também, se não tiver vai ser colocado em breve. Tem sobre desmame, tem sobre como tirar a chupeta, tem sobre como fazer adaptação escolar, tem de tudo, tudo. Tem dicas para criança comer melhor e o preço tá valendo muito a pena agora nessa promoção. Mas bora lá, eu vou parar de enrolar. Já dei a notícia, já dei as novidades que eu queria, você já entendeu. Se você quiser acessar o portal ou agendar a consultoria particular comigo, os links estão na descrição desse vídeo, tá certo? Vamos lá então. O que eu vim falar hoje? Hoje eu vim dar para vocês o passo a passo, explicar direitinho como que a gente faz para criar conexão com as crianças. Conexão é o primeiro dos 4 pilares da educação sem travas, tá? E ele é um pilar que muita gente tem dificuldade, né? Como ele esbarra muito nas necessidades emocionais da criança, que é um assunto mais complexo, mais abstrato, tem muito pai, muita mãe que tem dificuldade nesse tema. Então hoje eu vou esclarecer algumas coisas para você, tá? A primeira delas é a diferença entre conexão, adulto, referência e apego. Por quê? Porque eu sempre falo dessas 3 coisas. Quem me acompanha sabe que eu sempre tô falando dessas 3 coisas, mas eu nunca parei para explicar a diferença. Então agora eu vou explicar a diferença para vocês, porque tem sim diferença, tá? Eu vou explicar para vocês também quais são as maneiras que você pode dar atenção para a criança. Porque também tem muita gente que acha que dar atenção para a criança é você sentar no chão e brincar com a criança. E não necessariamente. Você pode fazer isso. Mas existem outras formas de dar atenção também, de criar conexão. Então eu vou te mostrar, vou te explicar, te ensinar outras formas de dar conexão para a criança. E afinal de contas, o que conexão significa, né? Então vamos lá. Conexão para a criança, tá? Se você já assistiu a minha live em que eu falei sobre amor sentido versus amor percebido, você vai entender melhor do que eu tô falando. Se você não assistiu essa live, ela tá lá disponível no portal. Então vamos lá. A criança entende o afeto diferente do que os adultos entendem de afeto, tá? Muitas vezes. Algumas coisas são parecidas, mas outras coisas são muito diferentes. Para a criança se sentir amada, para a criança se sentir conectada com você, ela precisa de alguns pontos. Ela precisa que você se importe, ou seja, que você se importe com ela, tá? Que você veja, que você tenha o olhar atento para essa criança, que você escute, que você tenha uma escuta ativa para entender, ouvir de fato essa criança, que você proteja, que você respeite e que você ame. Ou seja, o seu filho tem que ter a sensação na relação de vocês de ser importante, de ser visto, de ser ouvido, de ser protegido, respeitado e amado. Como que tudo isso funciona na prática? Vou te ensinar. A primeira coisa que você precisa saber é que conexão e apego são questões de sobrevivência. Não é uma grande besteira, não é mimar a criança, porque às vezes a gente vê, inclusive vê com extrema frequência as pessoas falando assim: ah, esse menino tá chorando porque ele quer chamar atenção, essa menina tá fazendo isso porque ela quer chamar atenção. Não fica muito com esse bebê no colo não, porque senão ele fica mimado, ele vai ficar querendo chamar atenção. Como se chamar atenção, como se precisar de atenção fosse ruim. E não é. Precisar de atenção é uma questão primitiva. Por que é uma questão primitiva? Vamos voltar lá na época dos homens da caverna para a gente entender de onde que vem isso. O bebê humano, ele nasce sem andar, sem saber falar, sem saber fazer nada. O bebê não sabe fazer nada. A única coisa que ele faz sozinho é chorar e fazer cocô. Ele não se limpa sozinho, ele nem comer sozinho ele come, tá? Então lá na época da caverna, quando nasciam os bebezinhos, a natureza, né, a evolução percebeu que as crianças que exigiam mais atenção dos pais, que as crianças que tinham mais atenção dos pais, elas sobreviviam mais. Simplesmente. Porque se uma mãe tem gêmeos, vamos supor que uma mãe lá na época da caverna tinha gêmeos. Aí um dos bebês, ela estava cuidando, ela se importava, ela estava olhando para a criança, ela estava ouvindo a criança. Então quando a criança chorava, ela ia lá, atendia, ela protegia a criança, de repente vinha um leão, aí ela protegia o filhote, ela respeitava esse bebê, ela amava esse bebê, ela zelava por essa criança. Essa criança tinha uma chance muito maior de sobreviver do que a criança que ela jogava lá no canto. Se ela não se importa, se ela não tá vendo, se ela não tá ouvindo, se ela não tá protegendo, se ela não tá amando, não tá respeitando, esse bebê morre. Essa criança morre, porque eles são muito indefesos. A criança não sabe se defender, a criança não sabe lidar com o mundo. Não tem como pegar uma criança, soltar no mundo e falar, vai, se vira que o mundo é teu. Não tem como. Então, evolutivamente falando, a natureza percebeu, a nossa biologia percebeu que a criança que recebe atenção, ela sobrevive mais.
ela cresce mais saudável, ela cresce mais forte, ela cresce melhor e ela cresce emocionalmente melhor. Não é só uma questão de sobreviver, de ficar vivo, né? É uma questão de você ter uma condição mental, uma condição psicológica mais saudável. Então, quando a gente fala, esse menino tá chorando para chamar atenção, como se a criança fosse manipuladora, como se a criança fosse um monstro por estar fazendo aquilo. E não é. Realmente, crianças choram para chamar atenção e a gente vai falar disso nessa live. Só que o chorar para chamar atenção, para a criança, é uma questão de sobrevivência. Ela faz isso porque lá no cérebro primitivo dela, ou ela chora para chamar atenção, ou ela morre, entende? Então, o precisar de conexão, chamar atenção para a criança é uma questão de sobrevivência. E se a criança não tem essa atenção, o cérebro primitivo dela entra em alerta. Ela entra em estado de alerta e ela começa a entrar em desespero. E uma criança desesperada é uma criança que chora muito, que grita muito, que se comporta muito mal, porque ela perde o controle da situação. Ela começa a agir de maneira descontrolada, ela não sabe mais o que fazer, porque ela não se sente protegida, porque ela não se sente suprida. Então é muito importante para o teu filho que ele se sinta, que ele tenha essa sensação, que ele se sinta importante, que ele se sinta visto, ouvido, protegido, respeitado e amado. Esses são os princípios, tá? Para a gente criar conexão com a criança e entender, colocar na nossa cabeça que uma criança que está chamando atenção, ela não está fazendo isso porque ela te odeia, porque ela não quer que você trabalhe, porque ela quer controlar você, porque ela quer abduzir o seu cérebro e levar para outro planeta. Ela está fazendo isso porque ela realmente precisa. É uma questão de sobrevivência. E quanto menor for a criança, mais ela precisa. Conforme a criança vai crescendo e vai aprendendo, a tendência é ela ficar independente, certo? Então um bebezinho de 3 meses precisa de muito mais atenção, colo, cuidado, zelo, proteção do que uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos precisa de muita atenção, sim, mas menos do que o bebê de 3 meses. Então, quanto mais a criança vai crescendo, mais vai diminuindo essa demanda, até que chega num ponto que fica estável, não precisa de tanta atenção assim, que vira um adulto. O adulto não tem a necessidade de atenção constante igual uma criança. A necessidade da criança é muito, muito, muito maior. Vamos lá, a Isa chegou, a Isabela chegou, boa noite, bem-vinda. A Nathalie chegou, boa noite. A Thaís chegou, boa noite. A Carol chegou, boa noite, bem-vindas todas vocês. Então tá, a gente já entendeu que a necessidade de atenção, de conexão da criança é primitiva, não é manipulação. Ela não tá tentando controlar a tua mente, ela tá tentando sobreviver. Dentro das necessidades dela, da interpretação dela do mundo, ela está tentando sobreviver. É o cérebro primitivo que pede isso, tá? Agora, como é que a gente faz para suprir essa criança de atenção? Porque geralmente os pais acham que dar atenção para a criança é só você sentar e brincar, né? Que você senta e brinca com a criança e aí você tá dando atenção. E de fato sim, quando você senta e brinca com o teu filho, você tá dando atenção. Só que essa não é a única forma de dar atenção para a criança. Existem outras maneiras de fazer isso. E por que eu tô falando tanto de atenção? Porque quando a gente fala de conexão, né, que o tema dessa live é como criar conexão com as crianças, para você chegar na conexão, você tem que dar atenção para a criança. Vamos imaginar isso daqui como se fosse uma escada, tá? Você quer chegar aqui, no degrau da conexão. Para você chegar no degrau da conexão, você tem que dar atenção para a criança. Não tem como chegar no degrau da conexão sem ter dado atenção. Então, antes de tudo, antes de estar aqui, tem que ser escalado, né? Tem que subir degrau por degrau dessa escada, dando atenção para a criança. E aí você vai dar atenção um pouquinho, aí você dá atenção outro pouquinho, outro dia, você faz isso todos os dias. Todos os dias você dá um pouco de atenção para o teu filho. Vai chegar um momento que essa atenção vai ter acumulado. Isso vai gerar como se fosse um saco que você vai enchendo, um saco de amor. Imagina um saco de amor. Aí você vai enchendo o saco de amor ali, o potinho de amor do teu filho. Quando chega num determinado ponto, você já deu tanto amor para essa criança que você cria conexão com ela. Aí você chega aqui. Só que não termina. Quando você continua dando atenção, você ultrapassa a barreira da conexão. Você faz assim, ó, e continua dando atenção. Aí você sobe um pouco mais e você chega na parte do adulto referência.
O que é o adulto referência? Adulto referência é uma pessoa que criou conexão com a criança e subiu de nível. Ela não só tem conexão, mas ela é o adulto referência. O que significa adulto referência? É aquela pessoa que é de extrema importância na vida da criança, é uma pessoa da qual ela vai se basear, da qual ela vai se espelhar para formar a opinião dela sobre o mundo, para aprender quem ela é e como as coisas são. O adulto referência é uma pessoa de extrema influência na vida da criança. É para esse adulto que a criança vai olhar e começar a entender o mundo. É para esse adulto que a criança vai olhar e começar a entender como as coisas funcionam. O adulto referência tende a ser uma das pessoas que a criança mais obedece. Por exemplo, a criança pode obedecer muito a mãe e não obedecer a avó. A mãe fala, a criança obedece. Quando a avó fala, a criança não liga. Por que a mãe, a criança está obedecendo e a avó não? Porque a mãe ocupou ali na vida da criança o cargo de adulto referência. Então a criança se importa com o que a mãe está dizendo muito mais do que o que ela se importa com o que a avó está dizendo para ela. Então essa mãe evoluiu na escala da conexão. Ela deu atenção, atenção, atenção. Chegou no momento da conexão, ultrapassou, subiu até virar o adulto referência. Tem uma história para entender, né, como é que funciona a adulto referência, que eu acho que eu já até contei em uma das lives, que é uma história que eu vivi quando eu era pequenininha. Eu vou só resumir para ilustrar para você essa questão. Eu estudava numa escola que o uniforme era azul marinho e não podia usar outra cor. Tinha que ser tudo azul marinho. E aí teve uma época do ano que estava muito frio, minha mãe foi e comprou uma bendita de uma touca que era azul marinho e eu odiava aquela touca. Eu tava naquela fase de menina chata que só queria usar roupa cor-de-rosa. E eu não queria usar a touca de jeito nenhum, mas estava frio e eu precisava ir pra escola. Aí de manhã minha mãe chegou e falou assim, olha, eu vou pôr a touca em você e você não vai tirar a touca, combinado? É importante que você fique de touca porque tá muito frio. Foi simples assim, não teve ameaça, não teve bronca, não teve nada. Eu falei, tá bom, combinado. E eu fui pra escola. Quando chegou na escola, passou-se a manhã inteira e deu o horário do almoço. No horário do almoço tava aquele solzão, porque São Paulo é assim, né? São Paulo faz 5 graus de manhã e 32 graus à tarde. Então, eu ficava na escola o dia inteiro, eu ficava no período integral. Aí deu o horário do almoço, tava aquele calorzão e eu com a touca na cabeça. E a professora chegou e falou assim, vamos tirar a touca, né? Tá calor. E eu olhei pra professora e falei, não, vou tirar. Minha mãe mandou eu ficar com a touca. E a professora tentou negociar, não, mas tá calor, vamos tirar a touca, que não sei o que. Eu falei, não, vou tirar. Aí a professora tentou, viu que não conseguia. Eu disse que não ia tirar, eu devia ter uns 4 anos. E ela chamou a diretora. A diretora veio e falou, vamos tirar a touca, menina, tá calor. E eu falei que não ia tirar. Aí as duas, professora e diretora, ali, meia hora tentando, nada da criança tirar a touca. Até que a diretora teve uma ideia e falou, então tá bom. Foi sua mãe quem mandou você botar a touca? Então vamos fazer o seguinte, vamos ligar pra sua mãe e perguntar pra ela se você pode tirar. Você topa? Aí eu topei, fui pra diretoria, a diretora ligou pra minha mãe, a minha mãe tava no trabalho dela do outro lado da cidade, não sabia nem o que tava acontecendo. A diretora ligou pra minha mãe, eu falei no telefone com a minha mãe e eu perguntei, mãe, posso tirar a touca? E a minha mãe disse que sim. No momento em que a minha mãe disse que sim, eu tirei a touca. Por que eu obedeci a minha mãe, mas eu ignorei completamente a professora e a diretora? A diretora e a professora são adultos e elas eram autoridades. A minha diretora é uma autoridade, né? A autoridade da escola. A professora é a autoridade da sala. Por que eu, criança, 4 anos, ignorei completamente a diretora, a professora, e só fiz o que a minha mãe mandou? Porque com a professora e com a diretora eu tinha conexão, eu tava aqui. Eu tinha conexão com a minha professora, eu ficava com ela todo dia. Mas a minha mãe era o meu adulto referência, ela tava lá pra cima. Então a opinião da minha mãe, o que minha mãe falava era muito mais importante. Eu não queria saber se a diretora estava falando para tirar a touca, porque eu estava pensando na minha mãe que era adulto referência, ou seja, ela é mais importante. É por isso que de repente a criança obedece a mãe, obedece o pai, não obedece a avó e não obedece a tia, porque a tia tem conexão com a criança, mas a mãe tá aqui em cima. Tá no adulto referência. Então esse adulto é mais importante. E o adulto que é mais importante, a criança tende a obedecer mais. A criança tende a ouvir mais. Ele criou tanta conexão que ele ultrapassou a barreira da conexão e chegou lá em cima no adulto referência. Só que não termina. Quando você chega no adulto referência, se você continuar dando atenção para a criança, se você continuar fortalecendo o vínculo de conexão, você vai para um estado ainda maior, mais para cima ainda, que é o de apego. Apego é o elo mais fundamental que a criança cria, é o elo mais primitivo, mais forte, é a ligação mais poderosa que a criança cria com um adulto, com uma pessoa. Aqui em cima, no ponto do apego, tem uma questão que é muito importante, que é só uma única pessoa consegue ocupar.
A criança consegue ter conexão com várias pessoas. Ela pode ter conexão com o irmão, com o vizinho, com a prima, com a professora, com a madrinha, com a tia. Conexão é ilimitada. Você pode ter conexão com Deus e o mundo. Adulto referência, geralmente a criança tem uns 2, 3. Tá? É raro ver uma criança com mais de 3. Porque geralmente adulto referência é a mãe, o pai, às vezes a avó, quando a avó é muito próxima, às vezes a tia, quando a tia é muito próxima, às vezes a professora, quando a professora é muito próxima. Então, adulto referência, a criança tem 2, 3, 4 adultos referência, 4 pessoas que ela dá bastante atenção, que ela ouve bastante, que ela tende a obedecer mais. Aí, no degrau pra cima, que é no apego, só tem uma pessoa, só cabe uma pessoa. A criança não gera conexão de apego, que é o elo fundamental, com mais de uma pessoa. Por que que a criança não gera? Porque é um elo tão forte, é uma ligação tão profunda, é uma coisa tão forte que não tem espaço, não tem como. É difícil evoluir nessa escala para mais gente chegar lá no apego. Quem geralmente está lá em cima, no topo, no apego? A mãe. Tá? Geralmente o pai fica no adulto referência e a mãe sobe e vai lá pra cima do apego. Isso é geralmente, isso é a média. Nem todas as situações são assim. Uma criança que é criada pela avó, provavelmente vai ter a avó lá em cima como apego. Uma criança que não tem mãe, que não tem pai, que não tem família, uma criança que mora numa instituição, por exemplo, né? Ela provavelmente não tem a mãe lá em cima no apego, ela vai ter alguma cuidadora ali da instituição. Então, geralmente é a mãe, mas não é uma regra. Qualquer pessoa que crie muita conexão com a criança e suba nessa escala consegue ocupar o lugar de apego, mas somente uma pessoa por vez. Dá pra trocar a pessoa que tá lá em cima no apego? Dá pra trocar. Dá pra criança ter apego com uma pessoa, aí de repente alguma coisa acontece e a criança tem apego com outra. Como assim? Eu vou explicar. A criança tem 3 anos, ela mora com a mãe e com o pai. Aí ela tem o pai como adulto referência, que é muito importante. Ela tem a mãe lá em cima na escala do apego. Aí os pais dessa criança sofrem um acidente de carro, morrem e essa criança passa a ser cuidada pela avó. Quando essa criança passa a ser cuidada pela avó porque a mãe faleceu, porque a mãe morreu, em algum momento, não vai ser da noite pro dia, não vai ser na semana seguinte, não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas em algum momento essa avó, que agora cuida dessa criança, vai tomar o lugar de apego lá em cima, porque a mãe infelizmente faleceu. Então eu tô dando um exemplo drástico pra gente entender como funciona. Então dá pra trocar a pessoa que tá lá em cima no apego? Dá pra trocar. É difícil de trocar, mas é possível, tá? Só que só cabe uma pessoa de cada vez. É um lugar só cabe uma pessoa de cada vez. E geralmente quem tá lá em cima é a mãe. Então, quando a gente fala de conexão, a gente tá falando da parte mais básica da relação, do chão da relação mesmo. Porque você dá atenção pra criança, você cria conexão, você dá mais atenção, você vira adulto referência, você dá mais atenção, você vai lá pra cima, no apego. E essa escala é uma escala difícil de construir, uma escala complicada de você ir subindo. E como que você vai subindo? Conforme você dá atenção para essa criança e vai deixando a conexão cada vez mais profunda. Então você vai conectando. Quando chega no mais firme possível, é que bate lá em cima no teto, que é a relação de apego. Que aí é uma relação extremamente profunda e fundamental para o bom desenvolvimento. Tá? Fundamental para o bom desenvolvimento. Porque apego é uma coisa meio 880. Todas as crianças têm. A questão é saber se a criança tem apego seguro ou apego inseguro. Toda criança tem relação de apego. Algumas vão ter apego saudável e outras vão ter apego não saudável. Então, as crianças que não são muito cuidadas, que não se sentem muito amadas, que sofrem alguma violência ou que simplesmente não têm muita conexão com o pai, porque às vezes a criança nem sofre violência nenhuma, ela vive numa família normal, só que é uma família que não cria conexão suficiente para chegar lá em cima no apego saudável. Então, essa criança vai ter apego inseguro, ela vai ter um apego que não é saudável. Toda criança tem, mas nem toda criança tem apego saudável. Quando a gente fala de educação tradicional, quando a gente fala dos métodos tradicionais de educação, o que acontece nessa escala é que os pais não chegam até lá em cima, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém chega até lá em cima no apego saudável. A criança nasce, aí os pais dão atenção, cria conexão. Conexão tá feita. Aí dá um pouquinho mais de atenção, vira adulto referência. Então a criança tem o pai como adulto referência, a criança tem a mãe como adulto referência. Até aqui funciona. Só que daqui pra cima não cresce mais.
Por que não cresce mais? Porque a educação tradicional é uma educação que falta afeto. É uma educação agressiva, é uma educação que pune, é uma educação que ameaça, é uma educação que fere os sentimentos da criança. E aí toda vez que fere os sentimentos da criança, toda vez que algo assim acontece, desce. Então o pai sobe até aqui, aí ele desce. Aí ele sobe até aqui, aí ele desce. Porque ele sobe até aqui, bate, aí ele desce. Aí ele subiu mais um pouquinho, aí ele grita, aí ele desce. Entende? Então isso fica num vai e vem e o negócio nunca chega até lá em cima. Então na educação tradicional, via de regra, os pais chegam até a parte do adulto referência, mas não passa lá pra cima. Aí quando não passa lá pra cima, a criança fica com o quê? Com apego inseguro. Entende? A criança tem apego, porque é impossível não ter. Tá? A relação de apego é uma relação fundamental. Todos os seres humanos criam uma relação de apego. Então ela tem apego? Tem, mas ela tem apego inseguro. É um apego desfuncional, é um apego que não tá legal, que não tá funcionando, porque a educação dessa criança não deixa os pais subirem no nível de conexão. Não deixa. A educação é agressiva, ela pune, ela grita, ela bate, ela machuca a criança fisicamente e sentimentalmente, aí o pai fica caindo na escala, ele não chega até lá em cima, ele não bate até lá em cima na parte do apego. Quando a gente fala de educação sem travas, a ideia é dar atenção para a criança, criar conexão e tá sempre subindo. Porque quando você chega lá em cima no apego, você tem que se manter. Como eu falei, existe a possibilidade de cair. Então você tem que se manter. Em uma relação ideal, numa estrutura ideal, a criança tem o elo fundamental de apego com alguém, como eu falei, geralmente a mãe, um apego saudável e que se mantém. Então essa mãe se mantém lá em cima. E para ela se manter, ela tem que estar constantemente dando atenção, constantemente reforçando a conexão. Porque conexão, você tem que imaginar como se fosse uma plantinha. Você vai regando a semente, aí a semente nasce, vira ali uma plantinha, só que se você não continuar regando, ela morre. Não adianta só você pegar a semente, regar, aí deu a plantinha e você fala, ai, agora tá pronta, não preciso fazer mais nada. Se você parar de regar a planta, ela morre. Conexão é uma coisa viva, é uma coisa dinâmica, tem que continuar regando, porque por mais que a planta já esteja gigante e não dê mais para ela crescer, se você para de regar, ela começa a morrer, ela começa a atrofiar, e aí o apego, começa a passar para um apego que não tá saudável, e vai caindo, e os problemas começam a acontecer. Porque quanto menos relação você tiver com teu filho, menos ele tende a te obedecer, como eu falei antes, como eu dei o exemplo lá da escola, e menos ainda a criança se sente importante, menos ainda a criança se sente vista, menos ainda a criança se sente ouvida, menos ainda ela se sente protegida, respeitada e amada. Ou seja, no momento em que essa criança tá se sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido, porque ela não tem amor, ela não se sente amada, protegida nem nada, ela vai se comportar extremamente mal, ela enlouquece. Então o comportamento dela fica muito ruim, essa criança fica muito insegura, ela fica com todo o desenvolvimento dela comprometido, porque a parte mais básica da vida dela, ela não consegue atender. Uma criança que não tem uma boa conexão, uma boa relação de apego, ela tá tão ocupada, desesperada, porque essa parte não tá funcionando, que ela não consegue dar atenção pro resto. Ela não consegue colocar energia e atenção nas outras coisas que ela precisa para se desenvolver bem. É como se você estivesse com fome, por exemplo. Você está com fome e você está tentando trabalhar. Se você está com um pouquinho de fome, você consegue trabalhar, mas vai ficar aquele sentimento te incomodando. Mas se você está uma semana sem comer, você não consegue produzir. Você não consegue pensar em planilha do Excel, em dinheiro, em cliente, em bater meta, se você está uma semana sem comer. Uma semana sem comer, você só pensa em comida. Comida. A criança fica assim. Quando ela não tem conexão, quando ela não tem afeto, ela não consegue crescer direito, ela não consegue se desenvolver direito, ela não consegue te obedecer, porque a cabeça da criança fica atenção, comida, atenção. É a única coisa que ela consegue fazer, é a única coisa que ela consegue pensar. Aí todas as outras coisas da vida dessa criança vão ficar em segundo plano. A escola vai ficar em segundo plano, o desenvolvimento vai ficar em segundo plano, a obediência vai ficar em segundo plano, porque o que é mais importante não está atendido. Ela está atenção, de forma inconsciente na cabeça dela. Ela não pensa isso de forma consciente, tá? Isso tudo acontece de maneira irracional, inconsciente, mas acontece. E aí essa criança se comporta mal, come mal, dorme mal, vai mal na escola, é tudo ruim. Isso vira uma bola de neve, uma coisa vai alimentando a outra e chega num ponto que é difícil de quebrar. Que você fala, meu filho tá impossível.
O meu filho está impossível, eu não aguento mais essa criança está impossível. E aí você vai ver, a parte da conexão do apego não está funcionando. Por isso que conexão é o primeiríssimo pilar da educação sem travas. Porque daqui para frente, se isso aqui não estiver funcionando, nada vai funcionar. Porque a criança fica nesse desespero. Atenção, atenção, conexão, conexão. Nada vai funcionar. Nenhuma dica, nenhum conselho, nenhuma ferramenta, nada funciona se a parte da conexão, se a parte do adulto referência, a parte do apego não estiver funcionando. Por isso que é o primeiro pilar, não é o primeiro pilar à toa. É o primeiro pilar porque isso aqui é a base da base da base para qualquer outra coisa. Para qualquer outra coisa. Quem faz consultoria particular comigo, quando eu vou fazer o atendimento, a primeira coisa que eu verifico, né, na família, na vida da criança, é se o apego está seguro. A mãe chega e fala, olha, meu filho tem 5 anos, ele está muito desobediente, me ajuda. Ajudo. Aí eu começo a fazer uma série de perguntas para ela, para entender como é que o filho dela tá, como é que a família dela tá, o que que tem acontecido, e para saber se o apego dessa criança tá legal ou não. Porque não adianta eu dar um monte de ferramenta para essa mãe e o apego da criança não tá funcionando, ela não vai conseguir fazer. Ou ela pode até fazer e não vai dar resultado, e não é o que eu quero que ela tenha resultado. Então, é uma das primeiríssimas coisas que eu verifico, tá? É a questão de apego, de conexão. É por isso que ele é o primeiro lugar, o primeiro pilar da educação sem travas. E acontece uma coisa com as crianças que atenção, como eu falei, é uma questão de sobrevivência. A criança precisa de atenção para sobreviver. E a criança que não tem atenção positiva, ela entra em desespero, ela começa a se comportar mal, ela começa com uma série de problemas no comportamento. E aí ela vai se esforçar com toda a força que tem no corpinho dela para chamar a atenção negativa. Porque a atenção negativa é infinitamente melhor do que a atenção nenhuma. A atenção nenhuma é a rejeição. Agora, a atenção negativa é muito melhor do que a atenção nenhuma. Então, a criança que não tem atenção, ela chega ao ponto dela preferir ouvir gritos do que não ouvir nada. Ela prefere viver naquele caos, ela prefere viver aprontando, ela prefere viver levando bronca do que ser ignorada, porque ser ignorada significa morte, literalmente. Se você pega um bebê e ignora o bebê, ele morre. Você pega um bebê, bota o bebê dentro de uma caixa e fala, vou ignorar. Vou ignorar significa que você não vai ouvir, que você não vai olhar, que você não vai proteger, que você não vai alimentar, ele morre. Então, a rejeição para a criança é um estado extremo de alerta do qual ela pensa, eu vou morrer, eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer, porque as minhas necessidades mais primitivas não estão sendo atendidas. Então, eu prefiro a minha mãe gritando comigo e falando comigo, porque se ela tá gritando, ela tá pelo menos falando comigo, do que me ignorando. Eu prefiro a minha mãe brigando comigo o dia inteiro do que não me dando atenção. Então, a criança que não tem uma atenção boa, que não tem uma construção boa de conexão, ela vira o próprio Tasmania, né, no comportamento, ela vai começar a bagunçar tudo, a quebrar tudo, a ser desobediente, a ser extremamente opositora, no sentido de que ela vai gritar, ela vai desobedecer, porque é melhor do que nada. Entende o nível de desespero da criança? Ela chega no ponto que ela fala, tá bom, é só grito que tem? Então é grito que tem, grito é melhor do que nada, que se minha mãe para de gritar, aí de repente eu realmente morro. E é por isso que é difícil no começo fazer educação sem trava, porque a criança vem de um estado emocional tão conturbado, do qual ela está acostumada a ouvir grito, ela está acostumada com tapa, ela está acostumada com essa falta de conexão. Aí essa mãe muda, essa mãe assiste uma live, essa mãe entra lá no portal, assiste um monte de coisa e muda. Aí essa criança olha para a mãe dela e fala, meu Deus, cadê a minha mãe? Abduziram a minha mãe, você não é a minha mãe. Essa criança entra em desespero porque o comportamento da mãe mudou. Aquela mãe que gritava parou de gritar. Só que a criança acha que ela só tem amor, que ela só recebe atenção quando ela tá ouvindo grito. Então, se você parou de gritar, o seu filho interpreta o quê? A minha mãe não gosta mais de mim. Agora realmente ferrou, porque antes ela gritava comigo, mas era melhor do que nada. Agora nem gritar mais ela grita, ou seja, eu vou surtar. Então tem muita gente que fala, eu comecei com educação sem travas e piorou. Piora nas primeiras semanas, nos primeiros 10 dias. E por que piora? Porque o teu filho tá tão acostumado com grito, ele tá tão acostumado com tapa, com desconexão, que no momento em que você para de gritar, a criança enlouquece. Ela acha que você não gosta mais dela. E aí ativa
sensor primitivo no cérebro da criança e fala: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A minha mãe não grita mais comigo, a minha mãe não me bate mais, ou seja, a minha mãe não me ama. Porque tudo que a criança conhecia até ali era grita, era tapa, era ameaça, e de repente você tira tudo que a criança conhece, ou seja, você tira o chão, você tira a base da vida dela, ela entra em desespero. Então, no começo, tende a dar uma piorada? Tende a dar uma piorada. E isso não é ruim. Essa piorada que tende a dar nos primeiros dias é a adaptação. É a criança em desespero porque ela acha que ela nunca mais vai receber a sua atenção. Por isso que conexão é o primeiro pilar, é a primeira coisa que a gente trabalha. Porque quando eu falo para uma mãe: olha, você vai parar de gritar com teu filho, se ela para de gritar com essa criança e não coloca outro tipo de atenção no lugar, a criança enlouquece. E a minha ideia não é enlouquecer a criança. Entende? O comportamento da criança piora a partir daí. Então, quando a gente tira o grito, a gente tem que substituir por outra coisa. Quando a gente tira o tapa, a gente tem que substituir. Quando a gente tira a ameaça, a gente tem que pôr outra coisa no lugar. Tem que pôr outra coisa no lugar. Por isso é que eu bato tanto na tecla de conexão, de adulto referência, de apego. Porque se você só tirar, vai ficar o buraco e você não preencher com nada, a criança enlouquece. A criança enlouquece. Aí você vai olhar e falar: não funciona. E eu testei esse negócio aí que você falou de educação central e não funciona. Meu filho ficou pior do que ele estava. Ficou mais terrível ainda. Sim, porque você tirou aquele grito, aquela atenção negativa e deixou um buraco. Você não botou nada no lugar. Tem que colocar no lugar, tem que preencher o buraco da criança, tem que preencher os potinhos de afeto da criança para ela não enlouquecer. E na medida em que você oferecer para essa criança a atenção de uma forma boa, o comportamento melhora. Ela fica mais calma, ela se comporta melhor, ela obedece mais, ela come melhor, ela dorme melhor, ela vai melhor na escola, tudo melhora. Porque a base, a parte mais primitiva está atendida. Se eu não tô com fome, eu consigo pensar em outras coisas. Se eu tô com a barriguinha cheia, eu consigo pensar em trabalhar. Aí eu consigo pensar em planilha do Excel. Se a criança está suprida dos afetos, aí ela consegue pensar em outra coisa, aí ela vai pensar em se desenvolver, ela vai pensar em brincar, ela vai pensar em te obedecer, porque a parte mais primitiva da criança está suprida. Então, a gente entra numa bola de neve com a criança que só vai crescendo, do qual a atenção negativa é a única atenção que a criança sente que recebe. E o comportamento vai piorando porque ela vai querendo cada vez mais, porque é desesperador para ela. E quer ver outra coisa que acontece com a educação tradicional? Outro problema que a gente passa com a educação tradicional é que quando a criança faz alguma coisa de errado, na educação tradicional, o que acontece? A gente para de dar atenção para a criança. Só que toda vez que a criança faz alguma coisa de errado, é justamente quando a criança precisa de mais atenção. Vou te explicar. A criança tá brincando de bola na sala. Aí ela vai e quebra a janela. Aí a mãe vem e grita e briga: você quebrou a janela, eu vou contar pro teu pai, porque você não toma cuidado com nada. Eu já falei 1 milhão de vezes que não é pra jogar bola dentro dessa casa e você foi lá e desobedeceu. Aí a criança, levou aquela bronca. Aí chega o pai à noite, a mãe vai lá e conta pro pai: você não sabe o que ele fez, ele quebrou a janela assim, assim, assim. Aí o pai vira pra criança e fala: você vai ficar de castigo lá no seu quarto. Ou seja, aquela criança que fez errado, ela fez errado de fato, ela quebrou a janela. O que acontece? Vem o castigo, vem o tapa, vem o grito, vem a bronca, vai ficar de castigo lá no seu quarto. Essa criança sente o oposto de conexão. A conexão que estava aqui desce. Por que desce? Porque tapa, grito, berro, ameaça, vai para o seu quarto, castigo, distanciamento. Você se separa da criança, você fica distante da criança. Ou seja, a conexão que você estava mantendo começa a cair. Aí o potinho da criança de conexão começa a cair. O que vai acontecer? A criança entra em desespero. Meu Deus, eu preciso de atenção. O que ela vai fazer? Se comportar pior de novo. Ou seja, a criança quebra a janela na terça-feira, na quarta-feira ela quebra um vaso, na quinta-feira ela bate no irmão, na sexta-feira ela apronta outra coisa. Porque caiu tanto os potinhos de afeto, caiu tanto o nível de atenção, que ela entra em desespero, porque como eu falei, a atenção para a criança é uma questão de sobrevivência. Aí o seu filho entra no modo desespero e aí parece que ele só piora a cada dia. Cada dia o comportamento da criança tá pior. E quanto pior tá o comportamento da criança, mais você grita, ou seja, mais você desce ainda o afeto. A criança apronta, você grita, a criança apronta, você bate, a criança apronta, você castiga. Só vai piorando até que esvazia, fica completamente vazio. Quando fica completamente vazio é que a mãe enlouquece. A mãe fala: não tem jeito, meu filho não tem jeito, eu já tentei de tudo, esse menino não me ouve, não me obedece, é enlouquecedor.
Você para de ter prazer de estar com o teu próprio filho. Você fica esperando, ansioso, o momento que a criança vai dormir. Você olha e fala, meu Deus, eu não aguento mais esse menino. Eu quero que esse menino, que essa menina vai dormir porque eu não aguento mais. E isso acontece porque aqueles potinhos de afeto, de atenção, de conexão da criança baixaram tanto, que virou uma bola de neve tão grande que agora é difícil de recuperar. E quanto mais a criança apronta, mais você briga. E quanto mais você briga, mais cai a atenção. Então, quando a criança tá muito terrível, o que ela precisa é de mais afeto. Não é de menos. Quanto pior estiver o comportamento do teu filho, mais ele precisa de atenção, mais ele precisa de afeto. A gente tem uma mentalidade que a criança não merece. Não, ele não merece. Eu não vou brincar com ele, eu não vou comprar um presente pra ele, eu não vou fazer isso por ele porque ele não merece. Ele fez tal e tal coisa que ele não merece. Só que amor de pai, amor de mãe, não é uma questão de mérito. Amor de pai e de mãe tem que ser incondicional. Quando a gente é criança, a gente erra pra caramba, porque criança tá aprendendo. Mas quando a gente é criança, a gente precisa de amor incondicional. O que isso significa? Não importa o que eu faça, não importa que eu erre, não importa o tamanho do meu erro, a minha mãe, o meu pai continua me amando. Se a criança não tem certeza absoluta de que você continua amando, né, gostando dela, mesmo que ela tenha feito algo errado, ela vai enlouquecer e entrar nessa pilha do mau comportamento. E aí daqui pra frente, tudo desanda, é ladeira abaixo, porque ela não tem a confiança de que ela é completamente amada. E essa desconfiança de se eu erro, a minha mãe não me ama, porque quando eu cometo um erro, a minha mãe grita, a minha mãe me bate, a minha mãe me machuca, então a minha mãe não me ama quando eu faço algo errado. A minha mãe só gosta de mim quando eu tô acertando. Começa a colocar na criança medo de errar. Não, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita, porque se eu não for perfeita, a minha mãe vai brigar, vai gritar e ela não vai me amar. O meu nível de atenção vai cair. E aí essa criança que começa a ter medo de errar, eu tenho que ser perfeita, ela para de tentar. Porque quem tem medo de errar não tenta. Aí ela vai olhar para os desafios da vida e vai parar de tentar. Ela chega lá na vida adulta fracassada. Olha aí a fórmula do fracasso. Por que ela chega lá na vida adulta fracassada? Porque ela não quer tentar. Ela não quer conversar com a menininha que ela gosta porque tem medo de levar pé na bunda. Ela não quer prestar o vestibular porque tem medo de não passar. Se você não passar esse ano, você presta ano que vem de novo. O mundo não acaba porque você não passou no vestibular. Você tem que tentar de novo. Só que é uma sensação de fracasso tão grande, é um medo tão grande de errar que a pessoa não tenta. E ela cresce, ela vira um adulto que não tenta. Ela tá trabalhando. Aí ela não gosta do emprego que ela tem. Ela quer um emprego melhor. Só que ela não tenta, porque ela acha que ela é incapaz, porque ela acha que ela é burra, porque ela acha que ela não merece, porque ela acha que ela não é boa o suficiente, porque todas as pessoas do mundo são melhores do que ela. Você reconhece esse sentimento? Muitos de nós temos esse sentimento. Você tem medo de tentar as coisas na tua vida? Me fala se você tem medo de tentar as coisas na tua vida. Você olha para um desafio e tem medo. Quantas pessoas você conhece que estão num casamento falido, acabado, pior casamento, e a pessoa não se separa porque acha que não vai encontrar ninguém melhor? Eu conheço mais um monte de gente que tá casado, tá infeliz, tá sofrendo, não tá bom, e no lugar de se separar, a pessoa fica no casamento, porque ela enfiou na cabeça dela que ela não vai encontrar ninguém, que ninguém vai gostar dela, que ela não merece amor. A pessoa acha que ela não merece amor. E de onde que vem essa crença, esse negócio de que você não merece amor? Aí você aceita casamento falido, porque você não quer terminar aquele relacionamento, porque você não acredita que uma pessoa legal possa gostar de você. Você se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque quando você era pequenininho, lá atrás, na tua infância, quando você quebrou a janela, a sua mãe foi lá, gritou, bateu, te machucou, te botou de castigo. Aí você entendeu o quê? Eu não posso errar. Se eu erro, a minha mãe não me dá atenção. Se a minha mãe não me dá atenção, eu vou morrer. Então eu tenho que ser perfeita. Se eu tenho que ser perfeita, eu não posso tentar as coisas, porque quem tenta erra. Quem tenta erra. Dificilmente você vai acertar de primeira. Quem tenta erra. Aí a criança passa a ter medo de tentar, e aí é a fórmula do fracasso. Da pessoa se sentir fracassada. Não estou dizendo que ela é de fato, é que ela se sente fracassada. Ela não consegue correr atrás dos próprios sonhos. E isso vem lá de trás. Você entende como uma coisa que parece pequenininha na infância da criança, isso cresce, vira um adulto e é um problema que vai levar para a vida inteira. A sensação de fracasso, de incapacidade, de não merecimento. Eu sou incapaz, eu não consigo, eu não mereço, eu não vou dar conta, todo mundo é melhor do que eu, ninguém gosta de mim.
Essa sensação de ninguém gosta de mim, ninguém me ama de verdade, vem lá de trás do fato de que você não achava que os seus pais iam continuar te amando se você errasse. Aí você vira puxa-saco dos outros. Você não consegue dizer não para as pessoas. A pessoa te pede uma coisa, você não quer fazer, mas você não consegue dizer não. Por quê? Porque lá atrás, você sentia que se você não fosse perfeito, você não ia ser amado. Então você não consegue dizer não, você aceita as pessoas pisando em você, você aceita ser maltratado, você aceita relacionamento ruim, você aceita chefe abusivo, você aceita amizade abusiva. Vem lá de trás de uma crença da tua infância, quando você era bem pequenininho, que colocaram em você te dizendo que se você não for perfeito, não engolir tudo, ninguém vai gostar de você. Isso não é verdade, mas é o que acontece. Então, quanto pior estiver o comportamento da criança, mais atenção ela precisa. Porque não pode passar nem um milésimo de segundo sequer pela cabeça do teu filho que se ele não estiver se comportando bem, você não gosta mais dele. Primeiro porque isso é mentira. Segundo porque isso faz mal. Não importa o quanto teu filho tem errado, você continua amando, é teu filho. Você pode estar de saco cheio. Tá, tudo bem. É aceitável, você pode estar de saco cheio, você continua amando. E ele precisa saber disso, a criança precisa saber disso, ela precisa ter certeza que a minha mãe pode estar brava comigo, mas ela continua me amando. Você tem que corrigir o seu filho, você tem que colocar limite no seu filho, você tem que ensinar responsabilidade, você tem que ensinar consequência, você tem que dizer não quando precisa dizer não, você pode ficar brava com o teu filho, pode. O que você não pode é demonstrar isso para ele de uma forma que ele sinta que você não gosta dele. E qual é a forma que a gente demonstra que para a criança parece que a gente não gosta dela? Ou quando a gente é agressivo, ou quando a gente tira a atenção dela. Então, quando você grita, quando você bate, quando você ameaça, qualquer tipo de agressividade, passa para a criança a mensagem: eu não gosto de você quando você erra. Eu amo menos você quando você erra. Entende? Então a agressividade, não, além de não educar nada, não serve pra nada, ela ainda deixa essa sensação na criança de que você não gosta dela. Então são duas coisas, ou quando a gente age com agressividade, ou quando a gente tira a atenção da criança. A criança aprontou o dia inteiro, aí chega de noite e você fala: não vou brincar com você não tá merecendo, vai pro teu quarto. Quando você tira a atenção da criança, vai diminuindo dos potinhos dela, e aí a bola de neve começa a rodar e a ladeira baixa. E pra parar é muito mais difícil. É possível, mas é infinitamente mais difícil do que simplesmente não deixar a bola começar a rolar. Deu para você entender o tamanho do problema que é essa questão de atenção, de conexão na vida da criança? Deu para sacar? Entende agora? Quanto mais terrível tá a criança, mais terrível, não existe isso? Quanto pior estiver o comportamento da criança, mais da sua atenção ela vai precisar. Ela precisa saber que ela é incondicionalmente amada. E ponto final. Em hipótese alguma, teu filho pode sentir que ele não é amado. Agora, quais são as formas de dar atenção para a criança? Porque é dando atenção para a criança que a gente cria conexão. Tendo conexão, a gente vira adulto referência. Sendo adulto referência e dando mais atenção ainda, a gente chega lá em cima na parte do apego seguro. Você entendeu essa escala? Você entendeu? Então é dar atenção para criar conexão, para virar adulto referência, para ter apego seguro. É uma escala, isso vai subindo. Imagina isso como degraus de uma escada, vai subindo cada vez mais. Como é que a gente faz então para dar atenção para a criança? Porque dar atenção para a criança não é só sentar no chão e brincar. Existem outras formas de dar atenção para a criança, que é o que eu vou te passar aqui. A primeira coisa que você precisa saber sobre dar atenção para o teu filho é que é o seguinte: se você fica o dia inteiro sem dar atenção para a criança, no momento em que você for fazer isso, vai ser mais difícil. Porque se você fica o dia inteiro sem dar atenção para a criança, o potinho da criança vai fazendo assim, ó, ele vai diminuindo, ele vai caindo, caindo. Aí no momento em que você parar para dar atenção de verdade, esse potinho vai estar tão vazio que vai ser muito trabalhoso, vai ser cansativo, vai ser chato ter que dar tudo isso de atenção para a criança. Porque a atenção tá aqui, a tampa do pote tá aqui, você tem esse espação todo para preencher. Então é mais trabalhoso. Qual que seria o ideal, a melhor forma de fazer? Ao longo de todo o seu dia, se você puder, tá? Você tem que adaptar isso para sua realidade. De repente você me fala: não, mas eu trabalho fora, eu não fico com meu filho, eu não posso fazer isso ao longo do dia. Ok, se você não pode, você faz quando você puder. Você faz como você puder. Você pega essa informação e adapta para a sua realidade. Mas o ideal seria, a maneira mais fácil de fazer isso seria dando pequenas doses de atenção para a criança por dia. Porque aí toda hora você vai lá e enche um pouquinho, Porque aí no final do dia, quando você for sentar para brincar com a criança, só vai ter
pouco para preencher, porque você já foi preenchendo. Então, quando a gente fica num período muito longo sem dar atenção para a criança de verdade, a criança fica chata, fica chorona, fica desobediente, a gente tem muito trabalho para conseguir suprir as necessidades dela. Se você pode, se você não pode, a gente adapta. Mas se você pode, ao longo do dia seria interessante que você vá aos poucos, dando um pouquinho assim de atenção para a criança, em pequenas pílulas, em pequenas doses, porque aí o tanquinho de atenção dela não cai de uma vez. Ele fica ali sendo mantido e ele vai crescendo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Aí a necessidade dessa criança de atenção é melhor. Você não tem aquela sensação de que teu filho quer te engolir, que ele não quer deixar você nem respirar, que nem no banheiro mais você pode ir. Que a criança quer te engolir. Já teve a sensação que a criança quer te engolir de tanta atenção que ela quer? Então, quais são as formas que a gente consegue dar atenção para a criança? Tá? Quais são os jeitos de dar pequenas doses de atenção para a criança dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia e adaptando para a nossa vida? A primeira forma é a atenção de checagem, quando você checa a criança. É simples e fácil de fazer. Então, assim, você tá temperando feijão. Você tá lá na sua cozinha temperando feijão. Aí teu filho tá na sala brincando. Você põe a cabeça no corredor e pergunta pra criança: tá tudo bem, meu amor? Você tá brincando? A criança vai olhar pra você e falar: tô, mamãe, eu tô brincando. Ó, meu carrinho. Você fala: que lindo, filho. A mamãe tá temperando feijão, viu? Já vou aí te dar um beijo. Você checou a criança. Em 10 segundos você perguntou pra criança se tá tudo bem. Você pergunta pra criança se tá tudo bem. Você pergunta o que ela tá fazendo, o que ela tá vendo, do que ela tá brincando. Então, qualquer pequena interação que você faça com a criança, dando atenção para ela, é uma atenção de checagem. Eu estou checando se tá tudo bem com você. Você não precisa e você não deve fazer isso o dia inteiro, toda hora. Você faz isso em alguns momentos do dia, mas sem excesso. Por que sem excesso? Porque tudo que é em excesso faz mal, inclusive atenção. Quando você dá atenção em excesso para a criança, é até esquisito falar isso, né? Mas se você fica toda hora perguntando para a criança se tá tudo bem, toda hora querendo saber o que a criança tá fazendo, você interrompe demais a criança, você começa a gerar dependência. A criança começa a achar que ela não pode brincar sem estar com você por perto, que ela não pode fazer nada sem ter que mostrar para você, entende? Então, os modelos de atenção você vai dando pequenas doses aos poucos ali ao longo do dia, sempre medindo a sua mão e nada em excesso. A ideia não é sufocar a criança. A ideia é você suprir sem sufocar. Então você não precisa botar um alarme no seu celular de 5 em 5 minutos e perguntar pro teu filho se tá tudo bem. Vai ficar chato, vai ficar cansativo e não vai dar o efeito que você quer. Então é um pouquinho por dia ali nos momentos. E o primeiro tipo de atenção é esse, é você simplesmente perguntar: o que você tá fazendo? Do que você tá brincando? Tá tudo bem com você? Foi boa a sua aula? Em 1 segundo você pergunta, você tem ali um pequeno diálogo com a criança e fala: ah, entendi, que legal, filho. Então eu vou trabalhar e depois a gente conversa, eu vou fazer tal coisa e depois a gente se fala. Esse é o primeiro jeito de dar atenção. O segundo jeito de dar atenção é o toque rápido. O que é um toque rápido? Você tá passando pela sala, dá um beijo na criança. Vai lá dar um beijo, passa a mão no cabelinho da criança. Pede um abraço pro teu filho. Ai, me dá um abraço, a mamãe queria tanto um abraço seu. Um abraço, 5 segundos. Vai lá e dá um beijinho e fala, você tá numa reunião, a sua reunião fez uma pausa, vai lá, pega a criança e fala: eu vim só dar um beijinho em você. Dá um beijinho e sai. Passa a mão na cabeça da criança, faz um carinho na criança, passa a mão assim na bochecha da criança. Qualquer toque rápido também é um tipo de atenção. E aí no atenção de toque existe o toque prolongado, que é um toque que dura mais tempo. O que é um toque que dura mais tempo? Você pôr a criança no colo e de repente você dá um pouco de colo e ficar ali uns minutos com a criança no colo, deitar junto no sofá, deitar junto no tapete, no colchão, fazer um carinho na criança por mais tempo, um cafuné, uma massagem. Então quando o teu filho deita no teu colo e você faz um carinho nele, vocês ficam ali 5, 10, 15 minutos, isso é um toque prolongado. Você tá ali tocando na criança, né? Por mais tempo, não é só um beijinho e saiu, é um toque prolongado. Então existe o toque rápido, rapidinho, beijinho, um abraço e saiu, e o prolongado, que você põe a criança no colo, você deita com a criança, faz uma massagem, você faz um carinho. O toque também é um tipo de carinho, também supre as necessidades de afeto da criança. Outro tipo de
outro tipo de atenção, né? Outra forma de dar atenção para a criança é o tempo ativo. O tempo ativo é o mais fácil que todo mundo conhece. O que é tempo ativo? É sentar e brincar, é sentar e ler uma historinha, é fazer com a criança alguma coisa que a criança queira, sem você estar no celular, sem você estar na televisão, sem você estar no tablet, sem você estar respondendo e-mail, sem você estar temperando feijão, sem estar lavando roupa. É só você e a criança. Então, quando você senta e vai brincar com a criança, e brinca de verdade, sem celular, sem estar com comida no fogão, de olho no arroz, você e a criança, isso é tempo ativo. Você está ativamente com o teu filho. E o tempo, né, a conexão também é gerada pelo tempo. Então, se você pode passar mais tempo com o teu filho ativo, passe. Se você não pode passar tanto tempo assim, o ideal seria pelo menos 30 minutos por dia. Que você tire 30 minutos do seu dia para passar tempo ativo com a criança. Então, lendo uma história, brincando, jogando um jogo, fazendo alguma coisa que a criança queira e goste. Tem que ser alguma coisa que a criança queira e goste. Ah, é tempo ativo se eu estiver estudando com a criança? Se ela não estiver gostando, não. O tempo ativo só é considerado ativo quando a criança gosta do que está acontecendo. Se você ficar 30 minutos brigando com o teu filho, não é tempo ativo, não é atenção ativa. Porque você ficou 30 minutos brigando e eu tenho certeza que a criança não gostou. Então, a atenção de tempo ativo é aquela que você vai sentar, vai brincar, vai fazer alguma coisa legal com a criança, alguma coisa que ela goste e que ela queira. E existe o tempo passivo. O que é o tempo passivo? É quando você está com a criança, quando você está interagindo com a criança, mas não só isso, você está fazendo outra coisa. Então você está temperando feijão, aí a criança chega lá na cozinha e começa a te contar uma história. Mãe, eu estava jogando e aí o meu amigo do jogo encontrou um hipopótamo que não sei o que, e o hipopótamo era azul e você lá temperando feijão. E você olha para a criança e fala, é mesmo? Nossa, mas azul o hipopótamo e você lá no feijão. Ou você está pondo roupa para lavar e a criança está atrás de você na lavanderia. Mãe, porque o meu bolo de aniversário que isso, porque o Batman, o Homem-Aranha, a princesa Disney, e você botando roupa na máquina. Ou seja, você está passivamente com a criança. Você está temperando feijão, botando roupa na máquina, você está dando banho na criança. Pode ser, você está no momento, a criança dentro da banheira, e ela tá lá falando que na escola o amigo caiu, quebrou o nariz, e você lá ensaboando a criança, passa shampoo, lava o pé, a criança contando e você ouvindo. Nossa, filho, que interessante, me conta mais. Você está com a criança, mas você está fazendo outra coisa. Lavando o quintal, lavando uma roupa, temperando um feijão, dando banho na criança, botando a mesa para o jantar e a criança lá falando e você interagindo. Não é interagindo, tá bom, ouvindo mesmo. E falando com a criança, me conta mais, deixa eu saber mais. Então isso é o tempo passivo, quando você tá ali conversando, dialogando, enquanto você tá fazendo outra coisa. Também é um bom jeito, porque nem sempre, né, nem toda hora, a gente consegue parar para brincar. Mas a gente pode estar fazendo alguma coisa e interagindo com a criança. A gente pode colocar, inclusive, a criança para fazer junto. Então, se você vai lavar roupa e a criança quer sua atenção, põe a criança para ajudar. E fala para a criança, coloca a roupa na máquina para a mamãe, põe o sabão na máquina para a mamãe. Você está dando atenção passivamente. Você está lavando a roupa que precisa, ao mesmo tempo que você está dando ali uma dose de atenção para o teu filho. Então, você está lavando louça e a criança está no seu pé, deixa ela ajudar. Dá uns potes para ela secar, um potinho para ela lavar, deixa ela ajudar, tá cozinhando, deixa ela ajudar. Tudo que você faz junto com a criança, que não seja exclusivamente dar atenção, brincar, estar realmente ali 100% para ela, é atenção de tempo passivo. Tô aqui temperando feijão e meu filho tá aqui do lado conversando comigo. Tô aqui lavando roupa e a criança botando a meia dentro da máquina para mim. Isso é tempo de atenção passivo. E é bom. Todos os tipos de atenção são bons. A gente só tem que ir colocando no nosso dia a dia aquilo que funciona. Em que momento cabe o quê? Agora eu consigo dar um abraço. Agora eu consigo pegar no colo. Agora eu vou perguntar se tá tudo bem. Agora eu vou fazer o feijão e chamar a criança para conversar comigo. Agora eu vou sentar e brincar com a criança no tapete. Que você vai dar o tempo de atenção ativa. Deu para entender? E existe ainda uma outra forma de dar atenção, que são os pequenos presentes. O que são pequenos presentes? Não é nada que você tenha que comprar, não é ir lá e comprar uma Barbie e dar uma Barbie pro teu filho. É pequenas coisas, pequenas ações que você faz pela criança. Então a criança tá lá brincando alguma coisa, você chega e fala, olha, a mamãe fez um suco pra você. Você vira pra criança e fala, você quer uma frutinha? A mamãe corta pra você? Você quer um papel, a mamãe pega para você desenhar? Ou chega no final de tarde, começou a esfriar, você vai lá no quarto, pega uma meia, leva para a criança e fala, a mamãe trouxe uma meia para você porque tá ficando frio. Essas pequenas coisas que você faz pela criança no dia a dia, um suco, cortar uma fruta, pegar uma meia, oferecer um papel, ir lá buscar o papel para a criança desenhar, isso são pequenos presentes, coisas simples do dia a dia.
Nenhuma dessas formas de atenção é melhor do que a outra. Todas são boas, todas funcionam, a criança precisa de todas. Na realidade, acho que tem uma melhor sim. Acho que a melhor delas é o tempo ativo. Quando você sente, brinca mesmo, e se entrega para a brincadeira e fica ali de corpo trabalho entregue para a criança. Mas os outros tipos de atenção também são bons e também cabem no seu dia a dia. Então você pode, se der, se na sua realidade, né, você conseguir, parar 5 minutos e fazer lá um pão com requeijão para o teu filho comer e levar para ele e falar, olha, eu fiz para você, isso é um pequeno presente. Isso é também um jeito de dar atenção. E aí cada um desses formatos você vai adaptando no seu dia a dia, encaixando na sua agenda conforme o que dá, para ir preenchendo as necessidades de atenção da criança. Outras coisas que não necessariamente é dar atenção também preenche os potinhos de conexão da criança. Quais outras coisas? Quando você não grita, quando você não bate, quando você valoriza o que a criança fez, quando você elogia a criança. Elogiar também é um jeito de dar atenção. Então a criança, ela fez um desenho, aí ela chega para mostrar o desenho para você e você fala, nossa, caraca, que desenho coloridão! Você se esforçou muito para desenhar isso, né? Tá muito colorido, filho. Quanto empenho! Então quando você faz um elogio bom, não um elogio vazio. Tem lá dentro do portal do Manual da Infância várias lives, acho que são 2 ou 3 lives, em que eu falo sobre os elogios e eu falo como elogiar a criança, porque elogio vazio não é legal. Então lá dentro do portal tem essas lives também, no módulo Elogios e Autoestima. É um módulo inteiro em que eu só falo disso, de elogio e de autoestima. Tá? Então elogio vazio não serve, mas um elogio construtivo, um elogio legal é bacana, funciona também. Então quando você não grita, quando você não bate, quando você elogia de um jeito bom, quando você acolhe o sentimento da criança, a criança tá chorando, não importa o que aconteceu, pra você pode ter sido uma besteira, pra ela é importante, se não fosse ela não estaria chorando. Todo choro tem motivo. Acolhe o sentimento, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja uma besteira. O fato de você acolher aquele sentimento que é uma besteira, a criança se sente amada. Porque quando você fala pra criança assim, ai menino, para de chorar por isso, que besteira, fica chorando por isso, olha lá, chorando por causa de nada. Quando você reage dessa forma, a criança sente o oposto de ser amada, que é, nossa, eu não sou valorizada. Eu tô aqui sentindo as coisas, tá? Tô sofrendo, chorando, e você vem me dizer que não é nada? Pra mim é. Eu sou criança, eu vivo no mundo da criança, pra mim é importante. Entende? Então valorizar os sentimentos da criança, acolher os sentimentos da criança, saber como é que você lida com o mau comportamento, porque todo mau comportamento quer te dizer alguma coisa. E se você pega uma criança que tá se comportando mal e começa a brigar, a castigar, a gritar, o comportamento piora, porque é o que eu expliquei antes, os potinhos de atenção da criança descem. Quanto pior estiver a criança, mais ela precisa da sua atenção, mais ela precisa do seu amor, para que ela se estabilize e consiga se comportar melhor. As ferramentas ajudam, sim. Entender a fase do desenvolvimento é importante, sim. Entender as necessidades emocionais da criança é importante, sim. Mas nada vai funcionar se não tiver conexão. E de novo, quanto mais atenção e mais conexão você cria com teu filho, você vai subindo naquela escala. Atenção para criar conexão, para virar adulto referência, para virar apego seguro. Porque o objetivo é chegar lá em cima no apego seguro e não deixar a criança ter apego inseguro que vai impactar para a vida dela depois. Eu também tenho, acho que umas 5 lives só sobre apego. Dentro do portal tem um módulo inteirinho que chama apego e tem um monte de conteúdo lá em que eu explico. Existem 4 tipos de apego. Lá eu explico quais são os 4 tipos, eu explico como identificar se a criança tem apego seguro ou não. Eu falo o que fazer, tá tudo lá dentro. Então lá no portal tem a parte do apego, tá tudo explicadinho, facinho, separadinho lá dentro. Então, é assim que a gente faz para criar conexão com a criança. Nós vamos dando atenção de diversas formas, acolhendo o sentimento, respeitando a criança, educando sem travas, educando sem violência, entendendo que o choro tem sim motivo, entendendo que o mau comportamento tem uma razão, tem uma explicação e a gente precisa entender, precisa acolher e direcionar sim. Tem que pôr limite, tem que fazer tudo isso. Eu não tô dizendo para você fazer só o que o teu filho quer. Não, limite é importante, mas isso tem que ser feito com afeto. Porque se faltar o afeto, se faltar a conexão, todo o resto vai desandar. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Vamos lá. A Lu comentou, a live sobre amor sentido e amor percebido foi um tapa na minha cara, foi de um jeito bom que me acordou. A live sobre amor sentido e amor percebido eu falo sobre como a criança percebe o afeto, como a criança se sente amada. Tá lá dentro do portal também, é um conteúdo extraordinário.
é uma coisa que eu não vejo as pessoas falando. Eu realmente nunca vi ninguém falando disso na internet. Tá lá dentro do portal. A Thaís comentou: a minha filha sempre me chama pra ver o que ela montou quando está brincando. Faz isso várias vezes no dia. Isso é necessidade de atenção ou de aprovação? Depende. Aí, tudo depende. Depende de como que ela faz e de como você reage. Ela te chama pra ver as coisas toda hora, né, as coisinhas que ela tá fazendo, e ela fica insistindo, mas tá bonito? Mas tá bonito? Você gostou? Porque quando a criança quer aprovação, né, quando a criança fica pedindo, todos nós precisamos de aprovação, todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de ser paparicado, todo mundo precisa e todo mundo gosta de aprovação. O problema é que a gente tem que também ser capaz de olhar para as nossas próprias coisas e gostar e aprovar. Porque se a gente não tem aprovação interna, a gente fica só buscando aprovação externa, a gente vai cair muito na opinião dos outros. Eu só vou ser feliz quando os outros gostarem. Eu só vou gostar quando os outros gostarem. E não dá para ser assim, não dá para ser nem 8 nem 80. Eu preciso da aprovação das pessoas, sim, mas eu também preciso ter confiança e autoestima para conseguir olhar para as minhas conquistas e gostar e falar, nossa, eu conquistei, e sentir orgulho daquilo que você conquista. Então, depende de como é feito, de como ela fala e como você reage. Por isso que elogiar a criança da forma certa é importante, porque se a criança te chama 5 vezes no dia para ver a torre de Lego que ela construiu e você fica, tá lindo, tá lindo, tá lindo, você tá elogiando, você tá dando essa aprovação para a criança, mas é vazio. Ela não tá construindo autoestima, ela não tá construindo senso de capacidade, e aí ela vai ficar dependente disso, igual um cachorrinho, né, que quer o biscoitinho, biscoitinho, biscoitinho. Então, pra gente saber se é atenção, se ela tá te pedindo atenção ou se ela tá te pedindo aprovação, tem que observar como que isso é feito, como que ela fala, como que você reage. Se você tá na dúvida, assiste os vídeos sobre elogio e começa a elogiar diferente. Tudo bem ela te chamar pra ver e falar, olha mãe o que eu fiz. Só que aí no lugar de dizer que tá lindo, que tá ótimo, você elogia de um jeito diferente. Quando você começar a elogiar de maneira construtiva, aí você vai estar dando atenção e ao mesmo tempo construindo a autoestima dela. Dá pra fazer as duas coisas juntas. Você vai dar atenção, você vai olhar a torre, o brinquedo, o desenho, o que quer que seja, você vai fazer. Você vai dar atenção, vai elogiar de um jeito bom, de um jeito produtivo, construtivo, para que elas tenham uma autoestima valorizada, para que o senso de capacidade dela seja valorizado. Então as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo, dependendo da forma como você reage, dependendo da forma como você elogia. As lives sobre elogios estão dentro do portal, no módulo Elogios e Autoestima. A Elisa comentou, é normal exigir muito da mãe em relação à atenção e estar junto com o pai, não é assim? É normal exigir muito da mãe, porque como eu falei, a mãe geralmente está lá em cima na parte do apego. Então, como a criança costuma, nem sempre, mas costuma ter apego com a mãe, a exigência de atenção que a criança vai ter com a mãe é maior, porque a mãe está aqui em cima no apego, o pai está aqui no adulto referência. Entende? Então ela vai exigir atenção até aqui do pai. Só que da mãe ainda tem tudo isso para preencher. E ela vai querer preencher. Então ela vai exigir mais sim. É normal a criança exigir mais de um do que do outro. Porque quem tá lá em cima, no posto do apego, a criança vai exigir mais mesmo. Agora, se tá cansativo para você, se a criança tá te exigindo e ela fica o tempo inteiro chamando, o tempo inteiro chorando, aí pode ser que ela esteja com apego inseguro. Porque choro em excesso, criança grudenta em excesso, criança muito carrapatinho, muito dependente, que chora por tudo, não desgruda de você um segundo, que cansa, sabe? Fica cansado, fica pesado. Aí pode ser, não estou afirmando que é, não conheço a sua criança, teria que investigar melhor, mas pode ser que seja apego inseguro. Como é que você faz para saber? Tem que analisar o comportamento. De novo, a live em que eu explico quais são as características da criança que tem apego inseguro tá no portal. Então tem que assistir o conteúdo e falar, isso aqui bate com a minha filha ou não? Minha filha tem isso ou não? É assim ou não? Você tem que conhecer quais são os 4 tipos de apego, olhar para sua criança e se perguntar, isso aqui faz sentido com a minha filha ou não? Porque se não for apego inseguro, é só uma criança querendo atenção, como todas querem. Mas se for apego inseguro, aí você tem que fazer todo o processo de recuperação do apego, todo o processo de reaproximação do apego, porque a criança com apego inseguro, ela fica chatinha, ela fica exigente, mas a gente vai lá, faz a retaliação, faz o processo de recuperar o apego e melhora. Então pode ser que seja, pode ser que não. Tem que olhar para o comportamento da criança, tem que olhar para a realidade dela. Eu tenho um live sobre isso, explicando o que é, quais são os 4 tipos, ensinando quando que é normal, quando que não é, o comportamento que a gente pode considerar saudável, o comportamento que a gente tem que se preocupar lá dentro do portal também. O link do portal tá na descrição dessa live, tá? Cadê?
A Thaís colocou, Elisa, também percebo isso em casa. Minha filha exige mais atenção de mim do que do pai. É isso, gente. A criança vai sempre exigir mais atenção da pessoa que tá mais pra cima no posto na escala da conexão. Então a atenção que a criança vai exigir da tia é muito menor, porque com a tia a criança tem conexão. A atenção que ela vai exigir da tia com relação ao pai, com o pai vai ser maior, porque o pai é adulto referência. Agora, a mãe que tá lá em cima no apego, é muita atenção e é normal, porque o lugar do apego, como eu falei no início da live, é uma pessoa só que ocupa e é o elo mais forte, mais fundamental. Então a criança gruda mais nessa pessoa, e quanto mais nova é a criança, mais ela é dependente, mais ela gruda, mais atenção ela precisa. Conforme a criança vai crescendo, ela vai ficando mais independente. E é sempre com a pessoa, né? O grude maior da criança vai ser sempre com a pessoa da qual ela tem mais apego. Ela pode ser apaixonada pelo pai. Deve ser, é saudável que seja, enlouquecida pelo pai. Mas tem horas que é a mãe. E só a mãe resolve. Sabe aquela situação assim? Minha filha é enlouquecida pelo pai, mas só dorme se for comigo. Minha filha é enlouquecida pelo pai, mas quando chora só resolve no colo da mãe. Então, por mais que ela seja apaixonada pelo pai, pela tia, pela madrinha, a criança pode amar de paixão. A pessoa que tá lá em cima, no topo do apego, é a pessoa de quem ela vai exigir mais. Mais atenção, mais afeto, mais contato. E aí é investigar se isso é só uma necessidade de atenção saudável, porque criança precisa de muita atenção e isso é saudável, ou se tem apego inseguro ou não. Se tiver, tem como corrigir, mas tem que ser feita a correção, né? Senão, aí não adianta nada também. A Elisa colocou, estamos no mesmo barco. Vocês são mães, então a chance de vocês estarem lá em cima no apego é muito maior. É o que eu falei, geralmente é com a mãe. Esse grude todo, geralmente a relação de apego se constitui com a mãe. Em 95% dos casos é com a mãe. Então é normal, mas tem que investigar se tá com apego seguro ou não. Se não tiver, não é nenhum transtorno, você vai lá e recupera o apego. Mas é importante que faça, porque apego inseguro vai atrapalhar sim a criança. A vida da criança vai atrapalhar você, porque ela vai ficar te enchendo o saco. A Thaís colocou, Carol, a sensação é que a criança só exige a atenção da mãe o dia todo. E o pai fica lá de boa, pode até assistir televisão em paz. Ela vai exigir a atenção de quem tá mais pra cima no topo do apego. Eu sei que isso é cansativo, mas isso é importante para a criança na primeira infância, né, nos primeiros anos de vida. E, de novo, se for apego inseguro, a criança fica mais exigente, mais chatinha e vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Caí, já me perdi aqui já. Peraí. A Lu comentou, aqui em casa, às vezes, chega a perguntar para as crianças, vocês sabem que tem pai? Acontece, gente, gruda no pai de tal forma. O meu irmão, o Thiago, é o oposto. Ele é grudado com o pai dele, ele lembra casualmente que ele tem mãe. Casualmente, assim. Às vezes ele liga pra ela e ele fica um tempão sem falar com ela, não porque ela não quer falar com ele, porque ela liga e ele não atende, ela manda mensagem e ele não responde. Aí ela começa a brigar. Thiago, você esqueceu que você tem mãe, Thiago? Aí ele liga e fala, mãe, o que você quer? Eu tô ocupado, eu tô jogando videogame, que não sei o que. Ele tem um apego bem forte com o pai dele. Em casa é diferente, o Thiago é com o pai e ele esquece que tem mãe. Esquece, some no mundo, esquece que tem mãe. Agora o pai, não é um grude com esse pai, um grude. É o que eu falei. Apego a criança vai desenvolver com uma única pessoa. Geralmente a mãe, mas pode ser que não. Pode ser que seja outra pessoa. Vai depender aí da escala da conexão. A minha mãe tem dificuldade com conexão. Ela tem, quem acompanha o podcast sabe disso. Ela tem uma dificuldade enorme com as questões emocionais da criança. Então é natural que dentro da relação dela com o meu irmão, o pai dele tenha ocupado esse espaço. Porque pro pai dele é mais fácil. Pro pai dele é intuitivo. Essa questão de conexão, de atenção. Pra minha mãe não. Ela tem muita dificuldade. Por quê? Da infância dela. Ela tem muita dificuldade por causa da infância dela. Porque a minha mãe tem apego inseguro. Ela tem apego evitante, ela tem apego inseguro. Sempre teve, cresceu assim, continua tendo até hoje. Isso reflete nas relações dela. Tanto é que ela tem dificuldade de criar laços com as pessoas, extrema dificuldade. A maior parte das pessoas acham que ela é fria e calculista. E ela é realmente. Por quê? Porque o apego dela, a base de apego dela é insegura. Então é um problemão que dura pro resto da vida. A pessoa tá lá com quase 60 anos de idade, ela vai me matar quando eu falar que ela tem quase 60. É mentira, tá? Não tem. Mas enfim, a pessoa tá lá com quase 95 anos de idade e até hoje não conseguiu resolver o apego, porque veio da infância, isso não foi resolvido quando precisava, cresceu e virou um problemão na vida adulta. Mas enfim, isso aí é história para outro capítulo, outra live. Cadê? Onde é que... A Lu, como a Thaís comentou, a Carol comentou que é igual, mãe, gente. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A Lu comentou, beijo muito, abraço muito, converso muito, brinco no banho, no colo, dizendo que eu te amo muitas vezes, todos os dias, chamo pra fazer atividade junto, mas não
paro pra brincar, não consigo gostar. Se você faz os outros tipos, você não precisa necessariamente parar pra brincar. Isso não precisa ser uma obrigação pra você. Você tem que também ter os seus limites. Então, se você beija muito, abraça muito, conversa muito, brinca no banho, pega no colo, diz que ama, dá atenção, tudo bem se você não estiver brincando. Eu, particularmente, também não sou maior fã de brincar. Não gosto. Eu não consigo brincar de verdade, sabe? Eu começo a brincar e daqui a pouco eu tô pensando em outra coisa. Aí eu tô ali com a boneca pensando, meu Deus, mas eu não tirei a carne do congelador, né? Nossa, mas e a conta pra pagar? Meu Deus, venceu o boleto, eu me perco. Eu não consigo ficar concentrada na brincadeira. E tudo bem. Você dá todos os outros tipos de atenção. Tudo bem, se brincar é uma coisa que não tá funcionando, não flui pra você. Ok, existem outros tipos de atenção. Você não precisa brincar. De repente você faz uma atividade, de repente você assiste um filme, de repente você joga um jogo. Eu gosto mais de jogar jogos com as crianças do que de brincar. Eu adoro um banco imobiliário, um War, um jogo da vida, adoro. Jogo de tabuleiro, assim, dos mais simplesinhos até os mais complexos eu gosto. Uno, adoro Uno. Inclusive tem aqui, ó. Eu gosto realmente do Uno, ó. Eu gosto do Uno. Então, de repente, você não gosta de brincar, mas aí você se encontra nos jogos, serve também. Eu adoro. Testa aí, vê se rola com você. Se não rolar, tudo bem, não se culpa. Você tá dando outras maneiras de atenção. A Thaís colocou, confesso que também não gosto de brincar, faço por obrigação mesmo, porque pra ela é importante. Então me forço, mas não vejo a hora de acabar. Eu entendo. Mas é o que eu falei, se pra ela é importante e você tem esse tempo, faz um pouquinho, mas vai adaptando. Você não precisa brincar 2 horas com a criança se pra você é cansativo. Brinca um pouquinho, oferece pra criança uma massinha. Pode ser que você não goste de brincar, sei lá, de boneca, de bola, mas brincar de massinha é legalzinho, você fica apertando ali, é gostosinho, é terapêutico. Vai jogar um Uno, é que a tua filha é pequenininha ainda, né? Mas algum joguinho que esteja adequado para a idade dela, você vai adequando, você vai levando a criança ali e fala, então tá, no lugar de brincar de boneca, vamos brincar no banho. Aí você faz outra brincadeira, vai adaptando. Você só não precisa se sentir culpada por isso. Você não é obrigada a gostar de brincar. Você tem que dar atenção pro teu filho, mas não necessariamente tem que ser brincando, sentar no chão e brincar, ou aquelas brincadeiras de correr, de gritaria, de jogar a criança pra cima. Eu não gosto, eu não tenho pique pra isso. Eu sou uma senhora de 80 anos. Eu sou uma senhora de 80, eu não tenho esse pique mais pra ficar correndo dentro de casa e pega. Eu gosto de brincadeira do pai, eu sou muito fã da massinha, que é sentada em silêncio. Nossa, adoro uma massinha. Massinha, Play-Doh me patrocina, porque eu adoro Uno. Você faz ali na calma, entendeu? Você senta, joga um Uno. Eu não gosto dessas brincadeiras. A minha mãe adora se bater, e brinca, e chuta, e vai, e rola, e joga as crianças. Ela faz agachamento, ela bota as 3 crianças do meu tio nas costas e agacha, gente. Vê se eu... Não tem a menor condição de eu botar 3 crianças nas costas e agachar. No primeiro agachamento eu não subo mais, a coluna fica. Eu já falei, sou uma senhora de 80 anos. Mas é isso, você vai adaptando para a brincadeira que você quer e não tem problema, e não tem que ter culpa. Você tem que dar atenção, mas não necessariamente você tem que brincar. Vai adaptando para o que funciona para você. E as crianças gostam e eles aprendem que é o seu jeitinho, não tem problema não. A Lu comentou, já fiz algumas vezes por obrigação, mas sentia que eu estava mentindo, entende? Por isso as pequenas atenções e presentes têm o dia inteiro. A hora que eles acordam de manhã pra mim é a melhor hora. Ai, que delícia! De manhã encher a criança de beijo, que você acorda com saudade, né? Encher a criança de beijo, que delícia, melhor momento. Eu gosto, desse tipo de coisa eu gosto também. Agora, correria, gritaria, sentar no chão e brincar de boneca, essas coisas, eu não curto muito, né? Então eu prefiro outras brincadeiras. E é isso, a gente vai adaptando, só não pode ter culpa. Ela fica perguntando, tá bonito, você gostou? Então é aprovação. Ela tá perguntando, tá bonito, você gostou? Ela quer a sua aprovação. Mais do que a sua atenção, ela quer a sua aprovação. O que você faz? Começa a elogiar de jeitos mais produtivos. Então, no lugar de simplesmente responder, tá bonito, filha, ou amei, filha, gostei, você pega outros elogios que são excelentes e começa a elogiar de outras formas. Aí tem elogio... Nossa, eu não vou nem lembrar agora. Tem acho que 5 ou 6 tipos de elogio dentro da live em que eu falo como elogiar as crianças. São 5 ou são 6? Eu não vou lembrar se são 5 ou são 6. Mas tem elogio descritivo, tem um monte de tipo de elogio. Se não tem 5 ou 6 nessa live, tem nas outras, porque eu já fiz umas 3 lives só sobre elogio. Aí no lugar de dizer tá lindo, tá bonito ou tá legal, você começa a elogiar de outras formas. Por exemplo, a criança faz um desenho. Aí ela vira pra você e fala, mãe, tá bonito? Você tem a opção de dizer, tá lindo, filho, parabéns. Mas você também poderia falar, uau, tá muito colorido. Olha só, você pintou o telhado da casa de vermelho, aí você pintou a árvore de amarelo, aí você pintou a grama, ficou muito colorido, nossa, você se esforçou pra caramba, nossa, tá muito legal esse desenho, bate aqui, você tá orgulhosa do seu desenho? Ó, filha, quantas cores,
Eu não disse que estava bonito, mas eu elogiei, entende? Então você foge do tá bonito, do eu gostei e começa a elogiar de outras formas para construir a autoestima dela e construir o senso de capacidade, porque o que a gente quer é que ela goste. É que ela olhe e fala, eu mandei bem, eu gosto do meu desenho, eu gosto do que eu faço, eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito e eu sei que eu sou capaz. Eu consigo, eu acredito em mim mesmo, é isso que a gente quer. Então aí a gente vai trabalhar a autoestima. Tá lá dentro do módulo Elogios e Autoestima, dentro do portal. Que o link tá na descrição. Cadê? Já me perdi de novo. A Thaís colocou embaixo. Lu, encara o momento da brincadeira igual ao trabalho. Nem todos os dias eu tô afim de trabalhar, mas é necessário. Faço às vezes sem vontade mesmo. Se está funcionando pra você, se funciona pra tua filha, não tem problema nenhum. É isso, tem que funcionar pra vocês. Tem que funcionar pra tua criança, tem que funcionar pra tua realidade. A Lu colocou, Carol, Thaís, Elisa, nós somos incríveis, viram? Ai, gente, é assim mesmo, assim mesmo. A gente não gosta muito de brincar, às vezes a gente tá de saco cheio, faz parte. Vocês são sim incríveis. Vocês são hashtag mãe admiráveis, igual eu vivo falando lá no Instagram. Só o fato de você estar se importando, de você estar se dedicando, de você estar buscando melhorar, crescer, faz de você uma mãe incrível. A sua meta, o seu objetivo não é se tornar perfeita, porque a perfeição não existe. É melhorar um pouquinho mais a cada dia. Então tudo bem mesmo se você não é perfeita. Você não tem que ser. Você só tem que melhorar um pouquinho a cada dia. E essa disposição de aprender conteúdo, de aplicar, de melhorar, é o que vale. É isso aqui o que vale. Se você tá todos os dias se esforçando para melhorar um tiquinho assim, é o que vale. A perfeição é inatingível. Você vai melhorar e não tem fim. Não tem fim. Você vai estar sempre melhorando, o que é maravilhoso, mas a sua meta não tem que ser atingir a perfeição, ser perfeita. Tem que ser a melhora, a constante melhora, sempre pra cima, nunca pra baixo. A Thaís colocou, nossa, eu tenho muita dificuldade de criar vínculos também. Então, eu separei algumas coisas aqui pra falar disso de criar vínculo, né, que eu citei a minha mãe. O que acontece? Por que a gente tem tanta dificuldade de criar vínculo? Porque foi difícil criar vínculos com a gente na nossa infância. Vínculo, afeto, quando a gente fala de amor, antes da gente aprender a amar, a gente tem que ser amado, tá? Eu até usei esse exemplo no podcast. Imagina o amor como se fosse uma conta bancária. Para você poder sacar dinheiro da sua conta corrente, você tem que ter colocado dinheiro antes. Se você tira dinheiro de uma conta que não tem, você fica no negativo. Então é muito difícil você dar afeto quando você não recebeu afeto. Criança é muito exigente no afeto e você foi uma criança exigente, porque você foi criança e todas são. Só que se na sua infância não encheram os seus potinhos, fica muito difícil de você conseguir encher os potinhos do teu filho depois que ele nasce. Muito difícil, não é impossível. Mas é muito difícil. Sabe por quê? Porque quando a gente era pequena, a gente ouvia assim, eu vou te dar um motivo de verdade pra você chorar. Ou seja, o motivo pelo qual eu tô chorando é de mentira. O que eu tô sentindo não vale. As mães falavam, eu não te aguento mais, menino terrível, né? E gritavam. E isso foi minando a sua sensação de afeto. Ou, quando seu pai chegar, você vai ver. Aí você sentia medo do teu pai. Né? Você ficava ansiosa para o teu pai chegar porque você sabia que você ia apanhar, porque você sabia que você ia se dar mal. Ou aqueles momentos, engole o choro. Nossa, engole o choro. Engole o choro, senão eu vou te bater. Eu tô chorando, eu estou com dor, eu tô vivendo um momento difícil, a pessoa vem e fala, engole o choro. Imagina o tamanho da agressão se a gente fizesse isso com adulto. Se você vê alguém chorando por qualquer motivo que seja, não importa o que foi. Você vê uma pessoa chorando, você para do lado dela e fala, engole esse choro agora. Com o adulto. Imagina a agressividade. Você consegue imaginar você falando isso pra um adulto? É extremamente agressivo. A pessoa vai olhar pra você e fala, por que você tá me tratando assim, cara? Tô triste, você tá me tratando mal, por quê? Mas a gente ouvia quando era criança, né? Então, a gente tem dificuldade de criar afeto, porque quando a gente era pequeno, as pessoas que deviam criar afeto com a gente não conseguiram. É o que eu falei, na educação tradicional, a gente chega no máximo até adulto referência e vai caindo, aí sobe um pouquinho, aí cai um pouquinho e fica nessa dança de subir e de descer. Porque a educação tradicional não deixa a gente chegar até lá em cima no apego seguro, não deixa, porque ela é muito violenta. Muito violenta. Então tinha o engole o choro, ou das vezes, você lembra na sua adolescência de você chorar baixinho para seus pais não ouvirem? Todo adolescente educado na educação tradicional passou por isso, você lembra? Tenho certeza que você teve alguma situação assim, de chorar baixinho para ninguém te ouvir, porque você tinha que estar triste sozinha, você não podia demonstrar a tristeza, né? Ou quando você fazia apresentação na escola,
e você ficava procurando na plateia a sua mãe, aquela necessidade que a criança tem, ela tá fazendo a apresentação e o olhinho tá assim, né, escaneando a plateia. Por que ela sai escaneando a plateia? Porque ela quer encontrar o ponto de equilíbrio dela, ela quer saber que a mãe tá lá, que o pai tá lá. Isso é afeto, isso é atenção, isso é pertencimento, isso é importância. Quando você vai assistir a apresentação da escola do teu filho e ele tá lá dançando e ele te vê na plateia, ele se sente importante. A minha mãe veio me prestigiar. E pode reparar, a criança corre o olhinho assim, ó, até achar a mãe dela. E na hora que ela acha, ela não desvia mais. Ela fica olhando pra mãe, porque ela quer aprovação, porque ela quer se sentir importante, né? Ou quando de repente você fazia alguma coisa, você caía e alguém ria. Já passou por essa situação também? Quando você era criança, você falava alguma coisa errada, aí as pessoas gargalhavam, aí o adulto vira pra você e fala fala de novo, como é que fala? Aí a criança responde e os adultos gargalham. Pra criança não é engraçado. Pra criança pode ser fofo, pode ser extremamente fofo, mas se você dá risada, pra criança é humilhante. Pra criança é humilhante. Imagina que você chega pra fazer uma palestra, você sobe num palco, aí você erra uma palavra e a plateia dá risada da tua cara. Você não vai rir junto com ele, você vai se sentir humilhado. Qualquer palavra. Você vai falar batata, aí você erra e fala tatata, por exemplo. Aí a plateia inteira dá risada. Você fica com vergonha. Imediatamente você sente vergonha. Vem o processo de humilhação. Então a criança vive isso quando ela fala algo errado e as pessoas rirem. Por mais que seja fofo, pode ser fofo, não tem problema. Mas rir já é demais. A criança cai, as pessoas dão risada. A criança tá tentando fazer alguma coisa e não consegue, a pessoa dá risada. A criança tá lá se esforçando pra pôr a meia. Aí passa um adulto e ri da cara da criança. Meu, ela tá se esforçando. Imagina você fazendo alguma coisa, aquilo dando errado, alguém passa e ri. É desrespeitoso ao extremo. E a gente viveu tudo isso, por isso que a gente tem dificuldade de criar conexão com a criança. Você quer uma dica? Você quer uma dica para você conseguir quebrar essa casca e começar a ficar mais fácil? A gente já tá aqui há quase 1h30, mas vamos lá. Você quer uma dica para você quebrar essa casca e começar a ficar mais fácil de criar conexão com o teu filho? É o seguinte, presta atenção. Se tiver muito difícil de você dar amor, comece aceitando o amor que vem, tá? Porque quando a gente para pra pensar em adultos não sabem dar amor e adultos não aceitam o amor que vem. Nós somos extremamente casca grossa para aceitar afeto. A gente não quer aceitar ajuda, a gente se fecha. A gente se põe numa casca, numa bolha e se fecha. Por quê? Porque faltou tanto na nossa infância. Isso foi um buraco tão grande na nossa infância que o nosso modo de sobrevivência na vida adulta é se fechar, é se proteger. Eu não sei lidar com essa situação, então eu me protejo. E a pessoa vai se fechando uma casca que fica quase inquebrável. Então, se pra você tiver muito difícil dar esse afeto, comece aceitando o afeto que vem. O que isso significa? Comece aceitando ajuda quando as pessoas te oferecem. Você vai ver que é extremamente difícil. Se alguém te oferecer ajuda, o seu primeiro impulso é falar, não precisa, aceita. Você vai ver que é difícil. Você se sentir envergonhado, você vai sentir vergonha de estar sendo amado. Testa. Você quer ver um teste simples que você vai sentir vergonha? Pede um abraço pro teu marido. Pra qualquer pessoa que estiver na tua casa. Para na frente do teu marido, termina nessa live, para na frente dele e fala, me dá um abraço. Pra sair essa palavra da sua boca, me dá um abraço, você vai sentir vergonha, eu tenho certeza. E não é pra gente sentir vergonha de ser amado, não é pra gente sentir vergonha de amar. Amor não é vergonhoso, pelo amor de Deus, amor é essencial. Faz a terapia do abraço. Se você não quiser fazer com seu marido, faz com seu filho. Começa a pedir abraço para os seus filhos. Começa a aceitar o amor que vem. Permita que você seja amada. Aceita as pessoas conversarem com você. Aceita as pessoas se preocuparem com você. Aceita ajuda. Pede ajuda. Fala, fulano, me ajuda nisso aqui, em qualquer coisa que seja. Pede ajuda. Esse simples processo para você vai ser difícil. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu queria me enfiar num buraco. Eu sentia muita vergonha. Porque a gente não tá acostumado. A gente quer se fechar numa bolha, né? E não preciso. Eu sou autossuficiente. Fica fazendo joguinho, né? Fingindo que eu sou durona, autossuficiente. Nós não somos. Ninguém é. Todo mundo precisa de afeto. Todo mundo precisa. Tom Jobim já dizia, é impossível ser feliz sozinho. Se nós não somos amados, a gente não existe. Não existe vida, uma vida plena, uma vida feliz na solidão. Amor é essencial e é bom pra caramba. Além de ser essencial, é bom pra caramba. É de graça, sabe? A gente tem mais é que amar mesmo. Faz a terapia do abraço, começa a pedir abraço pro teu filho, pede todos os dias. Pode ser que a criança recuse, porque criança é criança. Você vai pedir abraço pro teu filho, pode ser que ele fale, não,
E acontece, esteja pronta pra ouvir não. Mas não leva pro lado pessoal, tá? Se você pede um abraço pra criança e a criança te diz não, não é porque ela te odeia. É porque ela é criança mesmo. E criança às vezes responde não mesmo. Principalmente se eles estiverem na fase do não. Mas continua pedindo. Mesmo que eles não queiram, não força. Mas continua pedindo. Dá 10 minutos, pede de novo. Ou se não oferece, fala, posso dar um abraço em você? Eu posso dar um beijo em você? Começa a trocar afeto com as pessoas da tua casa, com teus filhos, teu marido, com o cachorro. Você tem cachorro? Cachorro é uma fonte de afeto infinita. Eles são extremamente dóceis, amáveis e gostosinhos. Troca afeto com o teu cachorro, troca afeto com ele, porque ser amado dói. Quando a gente cresce sem ter sido amado na infância, na vida adulta dói, é uma casca que a gente tem que quebrar, dá vergonha, dói, é esquisito, é desconfortável, você fica sem saber o que você faz com as mãos, assim, você fica sem saber como lidar. Mas isso tem que ser quebrado, isso tem que ser quebrado. Se tiver muito difícil pra você dar afeto, comece aceitando o afeto que vem. Você vai ver que no começo dá vergonha, você fica sem saber o que fazer, mas depois de um tempo você acostuma e é uma delícia. Afeto é uma delícia, todo mundo gosta de afeto, todo mundo gosta. Mesmo a pessoa mais cascadura, ela gosta de afeto, ela é cascadura porque ela não teve. E aí quanto mais a pessoa não tem, mais ela se fecha, mas todo mundo gosta. Amor é imprescindível para a vida humana. Amor é imprescindível para a existência humana. A gente tem mais aqui beijar, lamber, cheirar. Você pega teu filho e cheira, porque cheiro de filho é bom demais. E cheira. Igual o bicho do mar. Cheira a criança, faz bem. Vai liberar o hormônio da felicidade em você. Não tô brincando, cheiro de filho libera o hormônio da felicidade mesmo. É comprovado cientificamente, eu tô falando sério mesmo. Então, afeto é difícil por conta disso. É difícil de doar porque você não recebeu. Na sua infância você não recebeu o que você precisava. Aí agora você tá tendo que tirar de uma conta bancária que tá no vermelho. Cadê? Ih, gente, me perdi aqui. Peraí que eu vou me achar. Ela vai fazer 6 anos, mas quer o tempo todo brincar e exige muito de mim, a ponto de me deixar louca. Ela precisa começar a brincar sozinha, começar a criar essa independência. 6 anos já dá pra começar a criar uma independência aí pra brincar sozinha. Achei aqui o comentário. Foi aqui que eu parei, gente? Foi, né? Acho que foi aqui que eu parei. Que a Thaís comentou que a menina dela vai fazer 6 anos e que ela quer atenção o tempo inteiro. Analisa a questão do apego. Se não for apego, aí a gente começa a trabalhar com independência. Porque pode ser que não seja. Pode ser que você fale, não, minha filha tem apego perfeito. Não é isso. Beleza, a gente vai pro próximo ponto de que eu começar a trabalhar a independência pra ela brincar sozinha e dar uma desgrudada de você. Principalmente porque ela já tem aí 6 aninhos, ela tá numa idade boa pra isso já. Não é nenenzinha mais que precisa ser tão grudenta. Mas isso é um processo gradual. Não é pegar a menina e tacar pra lá e falar, sai carrapato, sai, cresce. Não é isso. É um processo gradual e com muito afeto, com muito respeito às necessidades da criança. A Lu comentou, faço errado quando eu pergunto se ele gostou e que a minha opinião é não importante assim a dele. A sua opinião é importante porque você é mãe. E a opinião da mãe é sempre importante. Então você não precisa dizer pra ele, a minha opinião não é importante. Você pode falar que você gostou e devolver a pergunta. Então, por exemplo, ele faz o desenho, tá? O Denis faz um desenho. Aí ele te mostra o desenho, fala, mãe, você gostou? Você fala, eu gostei, e você? O que você achou do seu desenho? Você tá orgulhoso do que você fez? Você viu quantas cores você usou? Você viu que você ficou um tempão pintando esse dragão? Então você devolve a pergunta. Você pode falar que você gostou, porque a opinião de mãe importa. Só que no lugar de ficar só no, gostei, filho, devolve a pergunta. Eu gostei, e você? Você gostou do seu desenho? Você acha que o seu desenho tá bonito? Você gostaria de colocar mais alguma coisa no seu desenho? Você acha que o seu desenho já tá perfeito? Você acha que o seu desenho tá colorido o suficiente? Você devolve pra ele, porque aí você começa a criar nele essa percepção do que ele acha. Tudo bem você achar também, só que ele também precisa achar. Porque é o que eu falei, não é uma questão de que só ele vai gostar ou só você vai gostar. As duas coisas andam juntas. A gente precisa de aprovação externa, sim, assim como a gente precisa ter autoestima o suficiente para ter a nossa própria aprovação. As duas coisas andam juntas. Eu gosto de mim e você gosta de mim também. E tudo bem. Assim é legal. Se você gosta de mim e eu também gosto de mim, aí funciona. Eu tenho autoestima e eu tenho o seu carinho. Eu tenho o seu amor. É isso que a gente precisa. Não é ter só um ou ter só outro, é os dois. É que às vezes a gente tem de mais de um e de menos do outro. É aí que tá o problema. Então um pouquinho de cada um, né? O equilíbrio é o que a gente precisa. A Elisa colocou, lembro quando eu era pequena de ser muito apegada à minha mãe, de ficar na porta do banheiro ou não dormir com medo dela sair sem mim, mas agora não consigo ter uma relação sentimental com ela. Era uma fase em que você precisava desse apego, você precisava dessa dependência,
Não sei se teve ou não conheço a sua história, mas aí houve o rompimento, com certeza houve. Porque houve o rompimento, você cresceu e hoje não consegue mais ter uma relação com ela, ou seja, em algum momento rompeu. Em algum momento na escala da conexão, isso foi quebrando, entende? Isso foi quebrando com o tempo. Não sei da tua história de infância, teria que analisar, mas você entende que era uma criança que precisava daquele afeto, pedia aquele afeto. Aí os anos foram passando, isso foi se quebrando até que chegou no ponto que você cresceu e não tem conexão. Entende? Porque é isso mesmo, hoje você não precisa mais. Hoje, se você mantém conexão com a sua mãe, não é mais porque você precisa de conexão com a sua mãe, é porque é a sua mãe. Você ama a sua mãe e você quer. Aí vira uma escolha, entende? Eu quero, eu sou adulta, sou autossuficiente, me sustento, cuido de mim mesma, mas eu quero a minha mãe, eu quero estar perto da minha mãe, eu quero ter vínculo com a minha mãe, que é o que acontece comigo. Eu não moro nem no mesmo estado que a minha mãe, eu tô em Minas, minha mãe em São Paulo, não passo um dia sem falar com ela. E ai dela se não fala comigo. Nossa senhora. Ai dela, reclama horrores. Porque nós temos um vínculo. E não é um vínculo de dependência. É um vínculo de afeto. E por escolha. Tanto escolha minha quanto escolha dela. A gente sustenta esse vínculo hoje por escolha. Não por necessidade. Não é uma questão de necessidade. É de escolha. É a minha mãe que eu amo incondicionalmente e eu quero perto de mim. Então esse vínculo é alimentado por escolha. Na vida adulta, né? Mas na infância a criança precisa desse vínculo. Não é uma escolha, é uma necessidade. A Elisa colocou como abraçar, falar que ama, até dar parabéns ou algo assim carinhoso. É difícil, né? Difícil a gente aceitar e difícil a gente fazer isso também. Mas faz a terapia do apego. Começa a aceitar a terapia do abraço. Começa a aceitar o amor que vem. Começa a pedir abraço pro seu marido, pro teu filho, pra ir quebrando essa casca. Você precisa disso, isso vai fazer bem pra você e pra tua família. Por mais que você sinta vergonha no começo, vai fazer bem pra você e pra tua família. Eu sinto esse bloqueio, eu não quero que a minha pequena seja assim, por isso vamos na aperfeiçoando a cada dia. Exatamente. É justamente porque você tem esse bloqueio de algo que você viveu lá atrás que você entende a importância de não deixar isso acontecer com a tua pequena. É exatamente por isso que a gente tem que ir construindo com as nossas crianças e quanto antes melhor. Porque apego, afeto, conexão é uma das poucas coisas que a gente consegue fazer desde a gestação. Você consegue ir criando apego, afeto pela criança na tua barriga. Ou de repente a criança não nasceu da tua barriga, mas desde o primeiro dia com ela. Não importa se a criança veio da tua barriga ou não, você consegue criar esse apego do recém-nascido. E o recém-nascido precisa, tanto é que ele quer mamar, ele quer ficar no colo da mãe. Recém-nascido gosta de colo. E não é à toa que recém-nascido gosta de colo. Ele quer apego, ele quer afeto. A gente nasce querendo isso. E isso é muito importante, mas muito importante. Como eu expliquei antes, né? Na falta do apego, a criança enlouquece. E realmente ela acha que ela vai morrer. A Lu comentou, sim, Elisa, acho que a maioria das mães estão aqui porque querem que os filhos não tenham os mesmos problemas e erros da educação que nós tivemos. Exatamente. Vocês estão aqui porque vocês passaram por isso, colheram os frutos amargos disso e agora vão fazer diferente. É triste que a gente tenha passado por isso, é triste, mas agora a gente tem a chance de fazer diferente. Com os nossos filhos vai ser diferente. E isso é uma mudança enorme, não só na educação dos seus filhos, mas no mundo, porque isso tem impacto no mundo. A forma como você educa o teu filho tem a ver com a forma que o teu filho vai educar teu neto, e teu bisneto, e teu tataraneto, e por aí vai. Isso é um impacto no mundo, não é só na educação do teu filho. Porque a forma como o teu filho é educado vai mudar completamente o profissional que ele vai ser, o marido que ele vai ser, a esposa que ele vai ser. Você já parou pra pensar nisso? Que o jeito que essa criança é amada hoje vai ser o amor que ela vai dar no futuro. Então, pros filhos dela, pro marido dela, pros amigos dela, as capacidades de autoestima, de senso-capacidade que ela vai criar hoje, é o profissional que ela vai ser lá na frente. Se ela vai ter garra, se ela vai ter determinação, se ela vai correr atrás dos sonhos dela ou não. Não é só sobre a criança de 5 anos não fazer birra. Não é só sobre a criança não ter mau comportamento, é pro resto da vida. Educação sem travas é pra vida inteira e é para as próximas gerações também. A Lu completou, aí você tem que fazer live para nos curar das nossas travas. Sim, eu preciso. É que isso não vai caber numa live só. Se eu for fazer isso daí, a gente vai ter que fazer uma maratona de lives, várias lives, porque não tem como pegar uma live só e trabalhar todas as travas, todas as crenças que a gente traz da infância. É algo que eu quero fazer sim, principalmente agora com o portal. Eu quero ter uma parte lá do portal só para isso. E vou com certeza trabalhar isso no futuro. A Thaís colocou, aí você tem que fazer psicologia, você tem muita vocação. Olha, psicologia é uma coisa que eu realmente gosto, mas muitas vezes foge um pouco do que eu quero. Porque quando eu comecei a estudar educação, nem na psicologia, nem na psicopedagogia eu encontrei exatamente o que eu queria.
Não encontrei. Isso aqui que eu tô falando pra você não é ensinado na faculdade nem de psicologia, nem de psicopedagogia, pouco menos de pediatria. Não é ensinado. Então, quando eu comecei isso daí, eu tive bastante problema de escolher aonde que eu iria me aprofundar, aonde que eu iria me enfiar mesmo. Mas hoje, olhando, eu quero fazer sim pós-graduação nessas áreas, sim. Quero sim, eu penso fazer pós-graduação em comportamento humano, mas aí eu já vou deixar para uma pós mesmo, sabe? Cadê? A Lu colocou que concorda. Então é isso, vamos encerrar. Acho que eu passei bastante informação nessa live, bastante mesmo, a gente já tá aqui há mais de 1h30. Na quinta-feira eu volto com mais conteúdo pra vocês. Quinta-feira eu vou falar de... Vamos ver se eu lembro. Familiares que dão pitaca e se metem na educação. Aquela avó que quer ser melhor que você, que acha que quer tomar o teu lugar, que quer educar o teu filho no teu lugar. Então eu vou falar sobre familiares que dão pitacos demais, se metem demais na educação das crianças, principalmente quando a gente está educando sem trava. Porque o que acontece? A mãe começa na educação sem trava e ela decide, ela não vai bater, ela não vai gritar. Sempre tem aquela tia que fala: esse menino tá assim porque você não bateu, esse menino tá assim porque você não faz isso. Sempre tem a tia, a avó, a sogra, o cunhado que é fofoqueiro, intrometido e se mete onde não foi chamado, né? E quer ocupar o lugar dos pais. Então, live de quinta-feira eu vou falar sobre isso. A Elisa colocou: você é maravilhosa, não vejo a hora de fazer consultoria com você. Que Deus continue te abençoando no seu trabalho. Obrigada, querida, obrigada. Espero que você volte para as próximas lives. Aqui tem live toda terça e quinta e é sempre nesse ritmo. Eu explico as coisas, leio os comentários, é sempre muito gostoso mesmo, muito legal. E são sempre assuntos edificantes que tem a ver com a educação. Então, volta para as próximas lives, volta para a live de quinta, que também é às 19 horas. Todas as minhas outras lives que eu já fiz nessa vida estão dentro do portal, o link tá na descrição, assim como o link da consultoria. Eu também amei estar aqui com vocês, eu sempre amo, né? Eu sempre falo isso, eu adoro, é o meu momento favorito da semana. Obrigada, 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 obrigada e até a próxima.